Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Murilo Bruneto e esse é mais um episódio do EasyCast. Dessa vez a gente está gravando o nosso 12º episódio com 3 convidados especiais. Primeiramente o Bruno, que trabalha agora na nossa equipe de marketing junto comigo e com a Stephanie que está ali atrás. Dá um alô, Stephanie. Oi, gente. Essa foi a Stephanie. Deu pra ouvir bem. O David vocês já viram por aqui também, mas nessa 12ª edição do podcast, o David vai estar falando sobre um novo assunto com a gente. E o Bruno Deconte, que também já esteve 2 vezes aqui com a gente, a 3ª vez que o Bruno vem participar conosco do EasyCast. Então vamos lá. Primeiro, eu vou pedir para vocês se apresentarem, mesmo que vocês já falaram com as pessoas das outras vezes, eu vou pedir para vocês se apresentarem de novo, tá? Começar pelo Bruno Gonçalves. E aí, gente, tudo bem? Então, sou novo aqui, auxiliar de marketing aqui da EasyDots, né? É a primeira vez participando do podcast, hoje aqui com o meu chefinho. Chefinho. Só que eu sou menor que você, cara? Não, menor, mais novo, mas assim, não dá nada, né? Detalhes. Mais novo também? Mas assim, com 2 amigos meus também, pessoais aí, né? Todo mundo, essa amizadezinha. A gente se conhece boa, há muito tempo, galera. tempo. O Bruno eu conheço faz uns 5 anos, o David e o Bruno, também Bruno, a gente se conhece faz uns 7 ou 8 anos, né? Por aí. No O tempo. Bruno vai pedir música hoje, né? 3 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes. É. Isso aí, vai lá, David. Então, eu sou o David Assis, né? A gente... É pra ser. David Assis, a gente trabalha na América Latina Vidros, com vidros personalizados, vidros especiais, vidros para máquinas agrícolas e agora na linha de engenharia civil também, construção civil. Mais conhecido como o rei do vidro, né? Mais conhecido como Rei do Vidro. A gente não podia perder essa oportunidade de tirar um Se sarrinho tiver de dele. problema de vidro, a gente resolve. Top. Aí ele Marketing. fez um merchazinho top, bom, né? tá? E agora quem vai falar com a gente é o Bruno, também conhecido como Rei das Piscinas. Phelps, famoso Phelps. Phelps. Nadador aposentado em atividade. Meu nome é Bruno, galera. Bruno Deconte. Sou economista, consultor financeiro e planejador financeiro pessoal e empresarial também. Top. Bom, gente, então a gente vai falar sobre um assunto que ainda não foi abordado aqui dentro do EasyCast, que é a respeito de prospecções. E por que eu chamei eles para participarem? Porque eles trabalham com um tipo de prospecção que aqui dentro da EasyDots a gente não trabalha. Então, os clientes que a gente já tem que assistem o EasyCast sabem mais ou menos como funciona. Conversaram lá com um prospectador, depois eles conversaram com um vendedor, um executivo de vendas, depois eles conversaram com o pós-vendas, a equipe de implementação, suporte financeiro, enfim, com toda essa galera. Foi um tipo de processo. Bruno já trabalha com outro tipo de processo e o David trabalha com outro tipo de processo. Mas na parte de prospecção também existe formatos diferentes de se prospectar, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre os formatos de prospecção que a gente conhece, que a gente já trabalhou em algum momento, e também os formatos que a gente utiliza hoje em dia, né? Vou começar pelo Bruno. Bruno, hoje, como vocês fazem prospecção lá na ABC de Economia? Certo. Então, na verdade, a nossa área de atuação, como eu mencionei acho que no primeiro podcast que eu participei, ela é meio nova. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer as pessoas entenderem o que a gente faz, entenderem o nosso serviço e perceberem que elas precisam. Nossa taxa de conversão ela é bem alta, ela está beirando ali os 80%. Mas para a gente converter, a gente precisa fazer a pessoa entender que tem esse serviço. Então, a nossa prospecção ela bate muito na parte educativa, de informação, de realmente a gente mostrar que existe educação financeira, que existe planejamento financeiro, que existe consultoria de investimentos, como que ela funciona e que ela cabe no bolso de todo mundo. A pessoa entendendo isso desperta aquele interesse. Aí ela via um potencial cliente que entra em contato com a gente e a gente faz a nossa venda. Então, a nossa prospecção hoje ela é ativa no sentido de a gente estar produzindo conteúdo, estar presente, realmente fortalecer a nossa marca. Né? Mas a gente não fica tentando captar leads assim aleatoriamente. Entendi. Hoje você não trabalha com, por exemplo, inbound marketing, tráfego pago? Não. Não. A gente tem até um e-book e umas planilhas rodando ali, mas é bem pouco, né? Porque realmente e-books e planilhas tem vários na internet, então a gente não consegue captar tanto assim. É verdade, a gente até estava falando sobre isso no... Não foi com vocês, foi com o Eric que eu estava falando. O Eric é um amigo meu que trabalha justamente com tráfego pago e eu estava conversando com ele sobre o e-book, justamente. A gente lançou um e-book faz pouco tempo no LinkedIn,
e justamente trabalhando com inbound marketing. E ele deu um resultado assim bem estrondoso. Eu fui falar com ele, né, justamente por ser um perito em tráfego pago. Ele falou, cara, mas é por causa que o e-book ele é meio de funil, né? Então a gente tem lá o topo, meio e fundo de funil. E o meio de funil, ele é muito mais fácil do que o fundo de funil para você conseguir chegar nele até ele te passar o contato dele, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma pessoa que ela ainda precisa ser tratada dentro da sua esteira, né? Então captar ele fica muito mais fácil do que o fundo de funil, ao mesmo tempo que a conversão dele é muito mais difícil do que o do fundo, por causa que o fundo é aquele cara que sabe que precisa, sabe que tem o problema e está te buscando como uma solução. Já o meio de funil é aquele cara que ele baixa o e-book porque ele sabe que tem o problema, né? Só que ele não sabe ainda que você existe, ele não sabe que você é a solução desse problema, ele ainda precisa ser moldado para que ele vá para o fundo do funil, né? É mais ou menos essa ideia que vocês trabalham com o e-book? Isso, porque assim, dentro do e-book a gente já está divulgando informação, mas entre a pessoa baixar o e-book, ler, de fato executar aquilo e ver que ela precisa de um profissional por trás, tem todo um processo que tem que acontecer. Então o que a gente percebe? Que a pessoa vendo o conteúdo, entendendo o que a gente faz, a taxa de conversão é maior. Dá um exemplo prático aqui. Se eu fizer uma semana de conteúdo realmente prático, mostrando todos os dias exemplos de investimentos, exemplos de planejamento financeiro, como que eu posso ajudar a pessoa, vem pelo menos umas 2 pessoas conversar comigo. Então, existe esse processo de prospecção, mas é uma prospecção no sentido de produzir conteúdo, não de tentar, de fato, acertar, não, vou acertar o David aqui, vou acertar o Bruno. E, na verdade, as pessoas elas não compram a ABC de economia, elas compram o Bruno, no caso, né? Grande parte. Mas a gente está crescendo, graças a Deus, está atendendo pessoas no Brasil inteiro aí, começou já a ver mais no sentido de, não, eu preciso de um consultor financeiro, vamos dar uma olhada no que tem. Daí vamos lá, tem aqui uma equipe com 3, 4 pessoas, mestre em economia, mestre em administração, não, legal. Aí começa a comprar a ideia. Mas a maioria ainda compra o Bruno, não compra a ABC. Legal, show. Boa parte hoje dos teus clientes estão aqui na nossa região ainda? Uns 70%. 70%. Na região oeste. Legal, show de bola. Mas tem Rio Grande do Sul, tem Campo Grande, tem região de Curitiba, região de Florianópolis e São Paulo. Cara, que massa. Então você tá em 3 regiões das 5 do Brasil. Que massa, que legal. Olha aí. E cara, você começou não faz tanto tempo assim, né? Não. Faz... agora vai fechar 2 anos. Então, assim, muito pouco tempo, cara. E esse ano, 2022, seria o primeiro ano com foco total em 100% na empresa. Por causa que você tinha outros empreendimentos também, né? Legal. E aí, David, agora passo a bola pra você, cara. O que a gente falou sobre prospecção que o Bruno faz, basicamente não tem nada a ver com o formato que vocês trabalham de prospecção, né? Antes, né, no off, a gente estava comentando um básico sobre isso. Vocês trabalham com um tipo de prospecção, Bruno com outro totalmente diferente do nosso. Hoje a gente trabalha, basicamente a gente tem essa situação que o nosso cliente ele sabe que precisa do nosso produto, mas ele tem um pouco de dificuldade de saber onde está. Né? A gente tem muita indicação, cliente, amigos nossos e vão indicando para outras regiões. A gente tem cliente, caso que saiu do Rio Grande do Sul, essa migração do agro que está tendo para o norte do país, foi para lá e levou a nossa marca também, então colocou em outras revendas e tudo mais. Mas a gente também tem os nossos consultores que fazem a análise de mercado, a pesquisa, para poder oferecer e explicar para aquele cliente que ele pode fornecer aquele produto naquela região. Então tem que explicar tudo. Tem muita questão técnica ainda que tem que demonstrar para eles e tal. Então, mas eu tenho começo, meio e fundo de funil para mostrar. E, cara, assim, vocês trabalham com um produto bem específico, né? A gente está falando de... Não falando, agora vocês entraram num novo nicho também, que é a parte de construção civil, mas levando em consideração aquele que vocês estão há mais tempo, que seria o de implementos agrícolas, né? Pegando esse público do agro, que é o principal público de vocês, principalmente seria aquelas pessoas que vendem pro agricultor, né? As revendas seria, né? O foco da América Latina são os revendedores. Não é o B2B, né? não é o B2C, direto consumidor final. Acontece algumas vendas, alguns clientes antigos, alguém que já conhece a gente assim, a gente faz o atendimento, mas não é o foco. Então, o consultor ele vai fazer uma pesquisa de mercado, ele busca revendas grandes daquela região que tem potencial de ser um
revendedor habilitado na América Latina. Uhum. Né? Então, tem todo um contexto, uma análise pré-cadastral para poder cadastrar e ele ser habilitado um revendedor da América Latina. Né? Então, não pode, por exemplo, o Bruno não conhece nada do mercado, ele quer começar a vender o vidro. Hoje não. Então, não é assim que funciona. Até porque acontece muito de estragar o mercado, não conhecer, não tratar muito bem o produto. Né? O vidro tem suas particularidades, um grau de dificuldade muito grande, manusear, instalar. Né? Então, tem toda essa questão muito crítica, né? Sim. E a ideia de vocês, então, não é simplesmente uma venda, é a criação de um novo parceiro, né? Porque por mais que é ele que vai comprar o produto, a ideia é que ele seja um parceiro comercial teu, né? O braço que vai vender para o consumidor final. A gente trata nossos clientes como parceiro, né? Então, por exemplo, os consultores, algo diferente de vocês, por exemplo, vocês tratam como um SDR e o closer, talvez, não sei, pode executivo, ser outro nome, né? Mas pra gente não, a pessoa que faz a captação e a abertura daquele cliente é quem vai estar todo ao longo do período da vida daquele cliente com a gente. Porque ele tem que criar uma relação com o cliente. A gente trata de relacionamento todos os dias. Então eu vou ligar pro meu cliente regularmente para poder manter, explicar para ele que aquele momento a safra daquela região está indo para aquele caminho. Então a gente trata toda uma parte bem consultiva a nossa venda. Não é só, tem esse produto, está aqui o catálogo, se quiser comprar, é assim. Não, então, por exemplo, como a gente trabalha com desenvolvimento de novos produtos também, então, por exemplo, eu tenho minha carteira de clientes de 300 clientes. Entrou o produto X, Y, Z. Eu tenho que entrar em contato com todos esses clientes que têm essa possibilidade de oferecer esse produto na região dele, para poder explicar que nós temos esse produto, para poder explicar como que funciona esse produto, a aplicação e tudo mais, né? O único momento hoje que o cliente sai da mão do consultor, né, e vai falar com outra pessoa são questões financeiras, né? Então a gente tem o financeiro da empresa que faz o tratamento, ou numa questão de saque. Né? Então, porque daí tem uma questão mais técnica que precisa ser tratado com um técnico, né? Mas nos demais é sempre com a mesma pessoa, porque o relacionamento dele fica alinhado sim com a América Latina, mas também com a pessoa. Por exemplo, o Murilo é o consultor do Bruno, então o Murilo vai sempre falar com o Bruno para poder criar esse vínculo. Entendi. Vocês trabalham lá com cold call ou não? Caralho. Você viu o barulho que fez? Nossa, deu um eco aqui. Não vou me mexer muito. Cuidado. Vocês trabalham com cold call? Na verdade, com os 3 modelos, né? Então, faz o entendimento da ligação. Você está falando com o cliente, né? Então, o nível de entendimento do cliente para poder fazer o fechamento ou não. Na verdade, assim, a cold call... falhei agora, devia ter explicado, né? Cold call, pessoal, o que seria? São as ligações frias. Você ligar para uma pessoa que você nunca conversou na vida e tentar fazer um novo contato com ela, né? Isso era muito comum por um tempo. As pessoas começaram a fazer cada vez menos isso. A ideia foi trazer cada vez para o digital para que as pessoas fossem atrás de você ao invés de você ir atrás das pessoas. O que acontece é que a relação começou a ficar muito fria, né? E aí várias empresas, e nós somos uma delas, começaram a reestabelecer essa conexão com o cliente, iniciando pela cold call, que seria uma ligação totalmente fria para uma pessoa que você ainda não conhece, e iniciar um relacionamento oferecendo uma oportunidade de melhorar as questões dentro da empresa, né? Diferente, claro, do que vocês estavam trazendo, que a ideia de vocês é realmente a venda de um produto. O meu é a gestão de um departamento inteiro, né? É uma coisa totalmente diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. No sentido, então, de como vocês atuam, vocês ligam para as pessoas mesmo sem saber se há interesse ou é para algum lead já meio qualificado? Esse seria meio que semi-qualificado para alguns, desqualificado para outros e qualificado para outros, tá? Mas a maioria seria esse semi-qualificado, né? São ligação para clientes de parceiros nossos, né? Ou seja, a gente nunca conversou, a gente não conhece, mas o nosso parceiro indicou que a gente ligasse, porque ele tem a necessidade que o nosso produto compreende, né? Nosso produto resolve o problema dele. Então a gente liga para ele não
conhecendo, nunca tendo conversado, então eu diria até que ela é uma ligação fria, mas a relação não é tão fria assim, porque eu já tenho como gerar rapport muito fácil, né? O rapport seria criar conexão. Sim. Eu tenho facilidade de gerar por causa que foi já alguém que ele já atende, que esse cliente que eu estou prospectando, ele já tem uma confiança em alguém que me indicou a conversar com ele, né? E já é também uma lista de pessoas, né, empresas, que tem essa necessidade que você supre. Exatamente, exato. Tanto que assim, a gente até temos a parceria com as associações comerciais, mas pensa comigo, se eu ligo para todos os associados, muitos são MEI, sabe? Nem tem colaborador. Por que eu vou querer um produto, um controle de ponta? Eu não tenho colaborador para controlar, né? Sou eu e Deus aqui. Em compensação, você pega na mesma associação que tem muitas MEIs, às vezes tem uma empresa lá de 5.000 colaboradores, que ela está tendo problema justamente em saber onde os vendedores externos dela estão. Eu resolvo muito bem esse problema. Talvez sejamos a empresa que melhor resolve esse problema no mercado nacional. Então, a gente traz isso já como uma conexão muito grande, que a associação comercial veio e falou, olha, eles têm esse problema, tá? A gente vai entrar em contato, avisar que vocês vão entrar em contato, a gente depois entra em contato, fala com o cliente, e aí, claro, que nem você trouxe, a taxa de conversão nesse tipo de caso aumenta muito, né? Por causa que eu já tenho que ele tem um problema, eu já tenho que ele precisa da solução, ele já sabe que precisa, já foi falado para ele uma indicação, por vezes da associação comercial, que, na minha opinião, entre os entes empresariais é a maior de qualquer cidade, né? Ou a associação comercial ou a CDL, a Confederação dos Lojistas, para fora do Paraná, que o Paraná é muito forte no associativismo, né? Mas a CDL, a Confederação dos Lojistas, ela é muito forte em outros estados, por exemplo, em Santa Catarina, né? Se inverte os papéis, né? O que aqui no Paraná não é tão forte a CDL, em Santa Catarina é extremamente forte. E o que é muito forte o associativismo, a associação comercial aqui, lá não é tão forte. Então a gente tenta ter parceria com quem tem empresas com a nossa necessidade. E a gente começa a atacar dessa forma. Mas já trazendo para o nosso, esse é um dos vários formatos de prospecção que a gente trabalha aqui. Legal. Então nessa linha, voltando à tua pergunta lá, a gente faz sim cold call. Em geral, hoje a gente não faz uma prospecção tão ativa, até porque a gente está fazendo um tratamento prioritariamente nos clientes que já são da nossa base de clientes cadastrados, né? Eu estou com um projeto aí para a gente conseguir dobrar a nossa equipe comercial para conseguir fazer, sim, aumentar esse nível de prospecção. Que legal. Porque a gente precisa... E faz tráfego pago hoje? Hoje não, ainda não. Mas tem pensamento de fazer no futuro, com esse aumento da... Na verdade, comercial? Tráfego pago... Para a América Latina Vidros, na parte de máquina pesada e agrícola, atacar esse cliente no tráfego pago é um pouco mais difícil, né? Então, tem muito mais resultado fazer sim as cold call. Fazer a pesquisa, literalmente, o consultor estudar a região, porque ele já tem que atacar o cliente trazendo uma solução para o problema dele. Né? Já explicando, na tua região você tem X potencial de venda, você tem X tratores na sua região e tem 1, 2 ou nenhum possível fornecedor desse produto caso tenha um problema. Então o pessoal vai pedir de outros estados, pedir de outras regiões e você pode sim ser um solucionador de problema para sua região. Então, tipo, ele só chega com o problema para você, tipo, já dizendo que você tem que para você resolver. Por exemplo, ele chega já naquela região, ele vai pegar o tanto de vidro que foi quebrado, do para-brisa, do trator ali da frente, já chegando para você, ó, preciso disso, disso, disso. Esse passo da primeira ligação ainda ele nem sabe que ele pode vender, né? Então, ou até mesmo ele sabe que ele pode vender, mas ele há uma dificuldade porque trabalha só com o original. Então, o original é muito caro hoje no Brasil porque vem tudo importado, né? Quando a gente oferece essa possibilidade de solução para ele, ele abre... É um negócio novo, dentro muitas vezes da própria revenda dele. Porque às vezes é revenda de peças, revenda de implementos agrícolas, propriamente dito, o pulverizador, né, o próprio trator, e ele entra com a possibilidade de fornecer o vidro, né? Então a gente explica para ele que isso é um bom mercado, né? Ele já conhece muitas das vezes, e às vezes não tem só a conexão, eu posso comprar direto da fábrica? Isso é que muitas vezes, e por exemplo,
Outra questão que acontece muito no nosso dia a dia é saber assim, tá, mas eu quero comprar da fábrica, mas eu não tenho um fluxo de 10 para-brisas desse código 1, 20 portas do código 2, que é o que todo mundo imagina que para comprar de uma fábrica você precisa, né? A gente tem condições e tabelas diferentes, sim, para clientes de grandes volumes, né? Mas também a gente pode atender e atende muito o revendedor que precisa de um para-brisa. Daqui a pouco, 1, 2 semanas, precisa de outra porta, precisa de um vigia. Então, ele não necessariamente precisa ter um volume X de vendas mensais para poder se manter ativo na nossa base de dados. Mas isso também vem muito por causa do histórico que vocês hoje possuem, né? Porque se for ver, que nem a gente já conversou no outro podcast, vocês são uma empresa, dentre o ramo de vocês, uma empresa grande, né? Sim. Uma empresa pequena talvez não poderia fazer exatamente isso que você trouxe, né? Trabalhar às vezes com pedidos pequenos e fazer entregas pequenas, por causa que daí o custo, eu imagino que para vocês também o custo seja mais caro de você fazer uma pequena entrega ao invés de você mandar uma grande quantidade de uma vez só, né? Na verdade, o que a gente busca equilibrando a nossa produção é fazer com que esse produto eu entregue, embora eu esteja pulverizando ele em várias regiões do país, eu estou produzindo em grande escala. Né? Então, ao invés de eu produzir uma peça para aquele cliente X lá no norte, eu já produzo 10 ou 20 peças, entrego em outras regiões, e sendo assim eu diminuo o meu custo de produção. Tá? Então, são artimanhas que você precisa montar no seu dia a dia para poder equilibrar melhor. Né? Porque entregar em grandes volumes são só fábricas, né? E a fábrica tem uma questão, não vou falar conluio, mas tem uma questão mais fechada, assim, para você poder entrar. A gente atende algumas fábricas, sim, tá? Mas é trabalhoso você fazer esse fechamento. Entendi. É como se você produzisse no atacado, mas vendesse no varejo. Isso. Mas como que você faz essa projeção dessa parte de fazer várias peças? Se às vezes não tem pedido ou está fazendo com o pedido já. Porque se o pedido você não tem que fazer elas por medida para cada trator, cada marca é diferente. A gente tem, né, no histórico, né? Então a gente trabalha tudo isso no PCP com a programação e o planejamento do controle da produção. Então você já tem específico, estatisticamente criado qual produto vai vender mais nessa região, qual produto vai vender mais naquela outra região e no montante o quanto que eu tenho que deixar no meu estoque e assim por diante. Então você trabalha com os dados por trás disso para tentar equilibrar a produção. Né? Entendi. A gente está falando com 2 economistas, né, Bruno? É bom a gente lembrar desse detalhe, né? Porque se for levar aqui em consideração, né? Eu não sou economista, você vai ver eu parar mesmo para fazer essas contas. Agora os meus sócios contador, para tudo, né? Agora você vai olhar para os meus sócios contador, eles faz. Cara, você vai olhar assim, ó, para os próximos 24 meses a gente já sabe tudo, tá tudo desenhado, sabe? Inclusive essa parte de prospecção. Você fez uma pergunta bem importante para o David, até tem um ponto legal para a gente falar sobre isso, que é o seguinte. Inbound marketing é um formato de prospecção também, né? Você investir em tráfego pago para que você capture novos leads. Só que a gente já passou por um estágio aqui dentro da empresa, há muito tempo atrás, que a gente tinha a seguinte dúvida: o que converte mais? Eu investir dinheiro em tráfego pago ou pegar esses 2, 3 mil reais que eu invisto em tráfego pago e trago um novo SDR? Que esse SDR lá, ele faz umas 10 vendas, por exemplo, ele já se paga de novo, né? E daí depois eu pego e começo a investir em tráfego pago depois disso, ou trago mais um SDR. E aí eu vou aumentando o meu custo operacional, ao invés de aumentar meu investimento em tráfego. E aí a gente entra em outra questão relacionada a custo, né? Uma pessoa, quando você contrata, não é só o salário que você paga, né? Tem muito além disso. Férias, 13º, tributação, enfim, tudo o que você tem que pagar. Você precisa ter ativos imobilizados aqui dentro da empresa, você vai precisar ter um computador para essa pessoa, uma cadeira, uma mesa, você vai ter que gastar com energia, com luz, com água, bababá. Além disso, você ainda, se não estiver satisfeito com essa pessoa, diferente do tráfego pago que você pega e desliga um botão e você para de pagar,
Se você ficar insatisfeito com essa pessoa, você precisa demitir ela ou você precisa remanejar ela. E aí você tem um outro custo também, que é fazer o desligamento dessa pessoa. E isso é interessante a gente conversar até, porque assim, vocês, vejo que boa parte do investimento é em prospecção através de pessoas, né? E aí vocês têm um outro ponto, que é saber contratar bem essas pessoas. Por exemplo, a gente tem hoje uma especialista na parte de gestão do comercial que quem trata os currículos, né? A gente tem os leads de currículos, né? A gente também. Então, assim, tratar isso para tentar acertar, o primeiro passo foi muito difícil você determinar e escrever a pessoa ideal para o nosso comercial, né? Então, isso não foi fácil. Então, depois de muito tempo, conseguimos chegar no perfil de pessoa ideal para a página do nosso comercial. E hoje, com essa pessoa lá, a gente tem errado menos. Por muito tempo, foi difícil acertar as pessoas específicas, posicionar, enganjar essas pessoas. Hoje nós estamos com um dos nossos melhores cenários de colaboradores na parte comercial, né? Mas chegar, igual eu falei para vocês, em dobrar a equipe é um... Vai ter que dobrar, vai ter que colocar um monte de pessoa e um monte de gente boa, né? Tipo, vai ter que ir atrás de muitas pessoas boas. Tem duas questões. E essa é a questão complicada, né? Porque você pegar e tá com a equipe, você tá com uma equipe top. Aí você tem que dobrar ela. Se você dobrar ela com, por exemplo, tem 10 pessoas, dobrar ela com 10 pessoas, vai virar uma equipe mais ou menos. Ela não vai continuar uma equipe top, né? Porque as pessoas ruins também ela atrapalha as boas, né? Querendo ou não. Então é complicadinho. Eu acho que é aí que tá a questão. E nesse tempo, tem algumas pessoas muito boas que elas vão receber proposta para sair. Tem algumas pessoas que você vai contratar pensando que são boas e na verdade não são tão boas e aí você vai ter que desligar. Ou no nosso caso aqui, quando a pessoa não está indo bem, dificilmente a gente precisa demitir a pessoa. Ela se sente tão fora da equipe mesmo que acaba que a pessoa se desliga. Isso é... Bom, vocês que estão aqui, a Stephanie principalmente, que está mais de ano aqui... Você vai ter que me demitir, porque eu sou iludido pra tocar essas coisas aí. Eu tô sempre bem. Eu tô sempre bem. Tô bem demais. Tô voando. E a Stephanie sabe que a pessoa, depois, principalmente a parte comercial, cara, é muito fácil você mensurar seu resultado. Sim. Que é com base nas vendas. Eu tô vendendo bem? Eu tô fazendo um bom trabalho? Eu tô batendo meta? Eu tô fazendo um bom trabalho. Eu tô ultrapassando a meta? Eu tô fazendo um trabalho tão bom que talvez eu merecesse até um aumento, né? Agora, um outro setor já seria um pouco mais difícil. Só que talvez é justamente isso que faz a pessoa se estabilizar, sabe? Por exemplo, eu vejo que tem muita gente ainda entrando em trabalhos comerciais querendo ganhar um bom salário fixo. E se eu vender ou não, eu já tenho um bom salário fixo, né? E a comissão, que daí eu acho que é aí que entram bons vendedores, a comissão ficar de lado. Ela é um segundo passo. Eu primeiro preciso receber um bom salário para entrar na empresa. E aí depois eu vou mostrar para eles que eu sou bom mesmo. E aí que tá o problema. Eu imagino que vocês sejam a mesma coisa que nós. A gente não investe tanto em salário fixo, né? Tem os benefícios aqui na empresa que a gente dá para os colaboradores, sim, só que o legal do nosso SDR é justamente ele vender, porque quanto mais ele vender ou quanto melhor ele vender, por exemplo, fechar com empresas grandes, maior vai ser a comissão dele, maior vai ser o salário dele ao longo daquele mês, né? Outro erro que a gente cometeu na hora de contratar SDRs foi lá no começo. A gente ia fazer com que ele ganhasse sobre a recorrência. Então, todo mês ele ia ganhar um salário um pouquinho maior, por causa que ele tinha vendido há 2 anos atrás para um cara que estava dentro da base. E aí, o que acontece nessa questão? Imaginamos que você vai lá e fecha com uma empresa grande aqui de Cascavel, 10 mil colaboradores, né? E isso vai garantir para a pessoa lá R$ 1.500, digamos, de salário a mais, né? Uma pessoa que ela já está lá nos seus 50 anos, por exemplo, e ela já tinha uns R$ 5.000 em carteira pagando recorrência, ganhando lá uns, sei lá, R$3.000 de salário, porque ela já está há bastante tempo com a gente. 3 mais 5 mais 1.500,
cara tá ganhando 9.500 e ele não precisa mais vender. Ele só precisa manter esses caras que ele já colocou na base. Já foi, né? E Já aí, foi, não tem faz mais o que ele sentido fazer. você manter um cara desse dentro da empresa? Não, porque pra ele tanto faz como tanto fez. Ele já fez a parte dele Exato, pra ele, só que né? é correto eu também demitir um cara que já fez tanto pela minha empresa? Eu diria que depende, porque se ele garantir que o cliente vai continuar sendo seu cliente, vale a pena você manter ele. Mas ele daí- tem que ser o responsável pelo relacionamento. Show. E aí eu acho que ele entra em outra situação, que daí não é mais o comercial. E sim o CX, o CS, o Justo. customer, né? Você manter o cliente dentro da base. Talvez ele tenha que ser remanejado. Né? Mas aí, enfim, a gente viu que não daria muito certo nisso numa empresa que estava num start mesmo. A gente estava começando. E a gente falou, vamos mudar. Então, a partir desse momento, a gente passou a pagar somente sobre aquele mês. Então, vai cobrar consultoria, vai ganhar sobre a consultoria. Vai pagar mensalidade, vai ganhar sobre a mensalidade. Ganha uma vez. Você fechou aquela venda, você ganha sobre o início. Depois, você não ganha mais. Então, você fechou uma baita venda, a gente aumentou, né, o percentual dessa pessoa em cima desse início. E aí, depois, essa pessoa não vai mais ganhar. Ela tem que trazer novos clientes, tipo aquele, se ela quer ganhar um salário Pra alto. estimular ela. Exato. Tipo, você pagar todo mês que o cliente paga, né, não sei se é muito bom mesmo, não. A gente Depende, eu acho Porque que eles depende pagam pro- mensalidade, os clientes, né? Então, tipo, todo mês ele pagava e daí vocês pagavam o colaborador. Então, isso depende, porque agora veio um novo modelo de vendas que seria o CX, né, que é o Customer Experience, que a mesma pessoa que prospecta é a pessoa que apresenta, é a pessoa que fecha, é a pessoa que conversa com o financeiro, manda contrato, faz consultoria, dá suporte, ela faz tudo. Né? E talvez pagar sobre a recorrência para essa pessoa seja muito interessante, por causa que a mesma pessoa que vendeu é a pessoa que vai ter a obrigação de manter você dentro da base. Né? Então você vai ganhar se você manter essa pessoa dentro da base. É interessante talvez para essa pessoa. Não é o modelo que a gente trabalha, até porque a gente precisaria de muito mais pessoas trabalhando aqui dentro se fosse trabalhar dessa forma. Mas é um formato que hoje vem crescendo também. A gente teve algo parecido lá atrás que a gente tratou com relação às carteiras, né? Então, você vai abrindo clientes, vai chegar num X momento da tua vida que você vai ter lá 400, 500 clientes, né? E você tratar esses clientes ao ponto dele comprar com recorrência. Então, uma pessoa não vai tratar com qualidade, que é um outro diferencial. Você fazer um relacionamento é uma coisa, fazer um relacionamento com qualidade é outra, totalmente diferente. Então, a gente chegou a um ponto que a gente teve essa consciência que um vendedor, se bloqueasse aquela carteira, fosse para sempre do vendedor, sem ter nenhum atrativo para que ele faça um relacionamento com qualidade, iria colocar ele num nível de conforto e de comodidade. Sim. Algo parecido com essa situação que você passou pra gente agora. E nisso a gente criou então regras que possibilitassem que a pessoa sim fizesse o atendimento. Então, em X tempo a pessoa tem que sim estar em contato com o cliente e em X tempo a pessoa tem que fazer uma venda para o cliente, senão para se considerar teu cliente. Se você tiver essa condição de manter esse atendimento e esse volume de venda com o teu cliente, ele se mantém na tua carteira. Caso contrário, qualquer outro vendedor da sua base pode entrar em contato com aquele cliente. Show. Lógico, não é uma área livre, aberta para criar uma regra, uma guerra entre os vendedores. Né? É tudo com estratégia. A gente faz o tratamento daquela carteira, faz a avaliação e a análise se a pessoa está vendendo, né? Primeiro corte. A avaliação e análise se a pessoa está entrando em contato e a partir daquele prazo ela entra num limbo que a gente chama, né, que é uma base de clientes soltos, são clientes da América Latina, mas não pertencem a carteira nenhuma. Tá? Dentro disso a gente cria estratégias então para que outras pessoas possam atacar aqueles clientes, porque acontece muito, né? Como a gente trabalha com vendas, não tem nada de recorrência, então você é meu cliente, só que eu tenho que trazer você para que todo mês você faça a compra com a gente, para que você fomente na tua região para comprar com a gente também. Então, sendo assim, eu preciso ter esse relacionamento ativo, direto. É tipo um casamento, se você for ver, né? Você tem que estar conquistando sua esposa, seu marido, todos os meses, porque a partir do momento que essa pessoa estiver insatisfeita, ela pode pegar e ir embora. Bruno é recém-casado todos os dias. Bruno é recém-casado, ele pode falar todos os dias. Todos os dias. Então tem que tratar o cliente todos os dias, então ficar ali conquistando, né? O Bruno deve... Um dia ele chega com flores, outro dia ele chega com café da tarde, Outro com dia chocolate, né? Um presentinho. O Bruno é romântico, cara. O Bruno é romântico.
Te amo, amor. Ela viu? Ó, é isso aí. Agora é um problema. Te amo. Ia ficar ruim pra você. Você não manda Ia pra ficar ela. ruim pra você agora, hein? Eu lembrei de ontem que a gente foi jantar lá. E aí eu liguei pro David e falei, David, bora lá. Daí a Lu falou do lado, David não pode. Mas ele tava lá. Ele tava lá. Tudo negociável na vida. Tudo é negociável. Agora Você ele negocia com o cliente, não vai conseguir negociar com a própria mulher, né? Tem que saber, né? Pelo As amor de artimanhas, Deus, né? né? Tem que aprender a arte de negociação. Deixa eu fazer uma pergunta pro David. Você mencionou e demonstrou que a venda é consultiva, certo? Então, o processo de contratação de vendedores, nesse caso comercial, sabendo que a venda é consultiva, ele é diferente. Sim, a gente tem um entendimento que a pessoa ela precisa aprender muito sobre o nosso negócio. Hoje a gente tem mais de 5 mil produtos cadastrados. Tá? Então, você passar para uma pessoa todo esse portfólio de produtos, para ela saber e entender todos os produtos, demora um tempo. Né? Então, o nosso processo de treinamento é longo. Como assim? Com 6 meses, 1 ano, eu não garanto que o vendedor está pronto. Tá? Em 100% do tempo. Caramba. Em 1 ano? Não garanto que está 100% do tempo. Então, Caraca. hoje a gente tem, que a gente chama, são suporte, né, para a parte comercial. Então, eu tenho um coordenador comercial, que é o primeiro suporte, vamos assim falar, né? Aí eu tenho um gestor, segundo suporte, tem eu como diretor, terceiro suporte, e ainda tem outra pessoa acima de mim ainda. Por quê? Como eu falei, são 5 mil produtos. Então, para você... O cliente vai mandando, cadastrei você como meu cliente. Então, surgiu um problema na região dele, ele não sabe que produto é esse. Então, ele entra em contato com a gente, o consultor que vai tratar e vai falar, você precisa desse produto. Dentre os 4 mil, o código específico que você precisa é esse aqui. Tá? Então, por isso que a gente fala que demora muito tempo para treinar esse vendedor, para que ele saiba, no primeiro momento, chegou a foto, eu sei que é esse produto. Chegou a foto, eu sei que é esse produto. Então, demora muito tempo. Hoje a gente tem uma escola dentro da empresa. Então, desses 11 que eu falei para vocês hoje que estão na nossa equipe de comercial, eu tenho só 4 aptos, que são vendedores formados, vamos assim falar, que ainda precisa de suporte. Tá? Não para o suporte nunca. Não para nunca. Mas os demais é um suporte mais próximo. Então, fica mais em cima ali. Isso. Por exemplo, os 4 ficam um pouco mais sozinhos, vamos assim falar. Como se fosse segundo, terceiro ano do colégio e tem o prézinho que fica com mais gente do lado. Eles são bichos soltos, mas dentro do cercadinho, né? Dentro do cercadinho. Porque... Então, tem um amigo nosso que precisa ver essa cena, cara. Desculpa, eu precisei falar isso. É porque veio na minha cabeça. É bicho solto. Mas dentro do cercadinho, né? Bicho solto. Não sei porquê, mas eu acho que eu sei de quem você fala. Claro que você sabe de quem que a gente tá falando. Um abraço, Julião. Era esse, né? Exatamente. Era esse. Bicho solto, só conheço um. Desculpa, pode continuar. Então, o treinamento vai ao longo do tempo, vai torando. Então, nunca para de treinar. Tem pessoas que têm uma facilidade de aprendizado maior, né? Isso é em todas as áreas, né? A gente não tem muito esse problema. Mas tem pessoas que demandam um pouquinho mais de atenção. Como a gente sabe que isso leva tempo, né? Então, a gente tem todo um cronograma, tem uma estrutura para fazer esse treinamento, tem avaliações para fazer esse treinamento, então tem... o volume do treinamento nosso é constante, né? Então, porque para habilitar as pessoas, até porque elas performem melhor, que isso é um indicador muito importante. A gente sabe que quanto mais a pessoa tem conhecimento, ela responde mais rápido, aumenta o nível de fechamento de vendas. Então, tudo é indicador, né? Hoje a gente trata muito isso, né? Então, a gente tem essa resposta do nosso cliente também falando, eu gosto de falar lá resolve. A gente tem é conhecido por isso também hoje, né? Por ser onde resolve. Como a gente também, como eu falei no começo, que a gente desenvolve produto, não achei lugar nenhum, essa máquina é uma máquina importada, vou ligar na América Latina que eles resolvem. Então, é algo específico do nosso mercado, então eles nunca vão parar de ter que aprender, como eu falei para vocês. A gente desenvolve produtos novos, eu tenho que passar para os meus consultores, para oferecer para os meus clientes, então...
e ser constante, nunca vai parar E o os treinamento. vendedores, eles trabalham com metas, né? Metas, todos têm metas. E daí esses 4 que eles têm mais tempo, a meta deles é maior? Sim, Ah, tá. a meta é proporcional ao teu nível de conhecimento, né? Legal. Até porque uma pessoa que tem 1 ano e meio, o nível de desafio dela é muito maior do que uma pessoa que tem 6 meses, né? Então, como eu falei para injusto, vocês, talvez, que né? o conhecimento é um indicador de fechamento de venda, nada mais natural que uma pessoa que tenha mais conhecimento, ela tende a fechar mais vendas. E também tem uma meta maior, Sim, consequentemente. Então consequentemente. vocês têm tipo uma América Latina Academy. Isso mais ou mesmo. menos. Olha só, vocês chamaram assim também? Não, na Mas verdade a acabou gente de ganhar um chama de incubadora. Incubadora. Trazendo para prospecção, vamos pensar que o vendedor tem que ter um nível de conhecimento 100, né? A pessoa que prospecta lá, o consultor, acho que chamou, né, o representante, tem que ter que nível de conhecimento? Ou para prospectar, você acredita que não precisa de um conhecimento tão amplo assim? Na verdade, como a gente inicia, é a mesma pessoa que vai tratar aquele lead, né, para sempre, como eu falei lá no começo. Se esse lead ele não tem esse nível de conhecimento, ele vai madurando, né, ao mesmo nível que o consultor dele também vai maturando. Perfeito. Então é um caminho que os dois percorrem junto. Então ele precisa sim passar por um período de treinamento basicamente comercial, que é saber as técnicas de comunicação, saber as técnicas de fechamento, as técnicas de persuasão, né? Então isso a gente faz primeiro para que depois ele esteja apto a fazer ligações, que a gente chama. Depois desse nível ele começa sim a fazer ligações. Então essa ligação já vai ser com um nível de interesse maior do nosso cliente, né? Sem esse nível, sem esse treinamento prévio, ele não está apto a fazer ligação, que ele pode queimar um possível cliente. Sim. Legal. Né? É isso aí, eu percebo. Pode falar. Não, é porque eu tava pensando como que você tava falando naquela hora do começo, que vem a pessoa, que ele vira meio que o cliente de vocês e ele que faz a venda, né? Isso. Para os outros. Mas assim, como que ele chega até vocês? Ele faz uma pesquisa de mercado e lá nesse mercado tá o nome de vocês e daí vocês ganham deles a partir... Eles escolhem vocês a partir de valores menores, por exemplo, que vocês têm, ou qual que é o diferencial da América Latina? O nosso diferencial não é tanto em valor, tá? O nosso diferencial é mais em qualidade. Porque o nosso produto hoje, embora a certificação dessa parte técnica, questão de metro e tudo mais, é um pouco mais complicada de se fazer, a gente segue toda a normativa. Então, todas as aplicações que as normas pedem para esse produto a gente utiliza. Então, o nosso produto ele não se torna o produto mais barato do mercado hoje. Bem longe disso, tá? Mas é sim, isso eu posso garantir que é o produto de melhor qualidade no mercado. Então, mas como que eles chegam até vocês? Porque você falou que não fazem tráfego, né? Mas é por indicação das pessoas? Igual eu passei para você, a gente tem hoje indicações de clientes. Então, vamos imaginar, ele comprou... Você é uma revenda que não é habilitada, né? Você foi e pesquisou, eu quero fornecer vidro, vai aparecer a gente. Ou algum outro de outra região, eu compro com a América Latina. Então, você é de outra região, acontece muito isso também, tá? Mas, em geral, a gente busca te habilitar primeiro como revendedor e depois surge o teu interesse em vender vidro. Muitas vezes acontece você nem trabalhar com vidro. Entendi. Entendeu? Tem mais um genético aí? Eu ia falar aquela hora que essa situação que eu perguntei, que você falou, eu percebo na minha área de atuação. Então, se, por exemplo, vai ter uma reunião lá com 30 pessoas e eu mando uma pessoa fazer a prospecção para mim, uma pessoa que não entende tanto, se ela souber falar alguma coisa sobre o assunto, ela consegue chamar a atenção da galera, prospectar para vir falar comigo, por exemplo, ou com outro consultor. Mas na parte da venda, para fechar, se não for alguém que entende realmente o que a gente faz, entende de mercado, a pessoa não fecha. Sim, isso. Na parte da prospecção você não precisa ter tanto conhecimento, mas para o fechamento da venda você precisa. Nosso conhecimento, por exemplo, é o conhecimento técnico. É esse produto que vai aplicar nesse lugar. Então você precisa demonstrar conhecimento, demonstrar pulso e demonstrar firmeza para o cliente ter confiança em você. Certo. Até porque a gente envia produto. Você está com o cliente do teu lado, estou olhando aqui na tua cara. Eu sei que na tua área de investimentos é um pouco mais complicado também, porque você tem que vender um futuro, né? Você não consegue garantir taxa, mas você tem que talvez vender aquilo. Eu tenho que vender um produto, enviar esse produto, garantir que vai dar certo lá. Você vai entregar. Então, assim, ter essa confiança no começo é um pouquinho complicado, né?
Mas como a gente já está há 10 anos no mercado, então já é um pouquinho, não tem tanto esse receio por ser uma indústria, ter um lugar mais específico para tipo assim, aquela básica, vou comprar na internet, tem site, né? Tem endereço, tem reclamações, então a gente já tem um histórico bom, né? Então quando a gente abre novos mercados, o pessoal já... Acontece muito, por exemplo, a gente quando liga para um cliente nosso fazer uma prospecção inicial, ele fala, nossa, eu estava precisando de vocês, eu precisava de achar um fornecedor assim. Então, a gente estava conversando sobre isso aquela vez que a gente estava indo lá. Em geral não tem muita negativa, vamos falar assim, para os nossos clientes. Acho que até na última vez eu comentei, eu tive uma negativa uma vez só, que eu achei que ainda fiquei chateado com o cara, para não falar outro nome, porque o cara tinha tudo, um puta potencial, só que ele não queria diversificar o negócio dele, né? E acontece, mas ele perdeu um puta potencial. Sim, justo. Não, bacana. Podia ter sido um casamento. Podia ter sido um parceiro nosso. E assim, Deide, vocês têm muitos problemas que acontecem, até porque vocês trabalham com vidro, né? Que é um negócio que vocês têm que fazer sob medida. Pode acontecer, às vezes, de ter erro humano, errar a medida do vidro. Pode acontecer de quebrar no transporte, levando. Então, qual que é a relação com vocês mediante isso, quando acontece um problema e tá, tipo, chegando pro cliente? Por exemplo, tá transportando e quebra, o vidro chega lá quebrado. A gente parte do pressuposto que a gente precisa resolver o problema do cliente, tá? Então, vou mandar o produto, eu vou resolver o problema, depois a gente trata esse problema, tá? No começo, vamos lá, questão de medidas, questão de furação, a gente tem um setor de qualidade muito rígido, muito rigoroso. Então, todo o nosso corte hoje é computadorizado, toda a parte de lapidação, que é o desbaste, é tudo computadorizado, parte de marcação de furos. Então, tudo isso diminui o índice de problemas. Mas como a gente trata de vidro, isso não é nulo, né? Pode acontecer. Como o nosso transporte hoje é uma extensão territorial muito grande, então está sujeito a problemas em qualquer estágio da venda, né? Então, a garantia de transporte é toda nossa, tá? Transportadora hoje no Brasil não se responsabiliza por transporte de vidros. Então, se acontece, né, de chegar no cliente quebrado, ele já informando, fazendo a recusa na nota, a gente já manda na hora outro produto. Então, com eles lá com a transportadora, não importa se foi o funcionário deles que estava transportando, que bateu e quebrou. Não. Tipo, é problema de vocês. A responsabilidade é nossa. É lógico que a gente tem um ranking das melhores transportadoras. Então, vocês também têm que fazer. Se eles pesquisam, o povo pesquisa o vidro de vocês, ou melhor, você tem que pesquisar também, porque, né? Eu tenho as melhores transportadoras, então eu tento direcionar meus produtos todos para aquelas que têm o melhor desempenho, mas tem regiões que infelizmente você não consegue, só aquela específica transportadora vai para lá, né? Mas a gente já tem uma embalagem bem robusta, então esse problema de quebra no transporte não nos afeta tanto assim. É né? muito difícil. É muito raro. Tem uma porcentagem assim? Não chega a dar 0,2%. Ah, então é raro. Então, mas problemas acontecem sim. Por quê? O ramo de máquina agrícola, ele tem uma variação, por exemplo, de montadora. As marcas de trator, então vamos lá, no começo, elas são montadoras, né? Por ser montadoras, ela compra peças de vários lugares e montam aquele trator. O trator em si, ele é o modelo 10. Mas nesse modelo 10, ele comprou a cabina hoje do Bruno. Fez um contrato de fornecimento lá, comprou 100 cabinas do Bruno. No próximo contrato de fornecimento, continua sendo o modelo 10, mas ele fechou com o Murilo, mais 10 cabinas, mais 100 cabinas. E entre as duas fábricas de cabinas, que são fábricas diferentes, o Bruno fez 2 centímetros mais puxado para cá e o Murilo fez 1 puxado para cá. Ao total dá 3. O produto, embora o desenho técnico tenda a ser o mesmo produto, mas ele não dá a mesma aplicação, né? Então, só que são poucas máquinas que têm essa variação. Mas a gente já tem tudo isso em histórico e a gente já sabe rastrear quando dá esse problema. É que é muito tempo também de empresa, 10 anos, né? Daí tem... É o que você falou de economista, né? Que os caras fazem análise de tudo, né? Eles projetam tudo pra frente, tudo. A gente tenta minimizar os riscos, né? Então a gente tem, por exemplo, essa cabine X tem essa quantidade de variação no mercado. Qual a porcentagem de cada aplicação de cada produto?
tá? Então, o que menos me expõe ao risco é esse produto X. Nesse produto X, se eu enviar, tende a dar um nível maior de assertivo, mais assertivo, né? Mas pode acontecer, né? É estatística. Então, no fim das contas, tanto na prospecção, quanto para você manter o cliente, quanto para projeção, é tudo dados, né? Então você precisa olhar para os dados que você tem disponíveis e tratar eles e interpretar da melhor maneira possível. E quem melhor do que uns caras que fizeram estatística na Unioeste conseguiram passar na econometria para fazer esses cálculos, né? David, vocês chegam a trabalhar com canais ou não? O que você quer dizer com canais? Vamos lá. É que assim, até tava... Esses dias eu tava olhando, acho que eu até salvei aqui, que a gente tem vários tipos de prospecção, né? Tá aqui, ó. O outbound, que era o que a gente estava falando até agora. O inbound, que é o que a gente também falou. Outbound seria essa prospecção que a gente trabalha de ir atrás do cliente de forma ativa. O inbound seria daí a gente ir de forma passiva, fazer com que os meios vão por nós, né, no caso a internet. Canais que seriam os parceiros que fazem por nós, né, então fazem indicações nossas lá, com um benefício que eles recebem retornando para eles. E esse benefício pode ser, inclusive, melhorar para eles, né? Por exemplo, eles indicam para os clientes deles porque os clientes deles vão ter benefícios utilizando o seu produto, né? Indicações de parceiros e clientes, e daí seria um amigo meu que utiliza, ele vai lá e indica para mim, e daí eu vou lá e compro do teu produto. E por último, um misto que você trabalhar com todos esses, esse é o nosso caso. A gente trabalha com todos os tipos de prospecção, inclusive os outbound. A gente tem muitos meios de prospecção outbound. A gente trabalha com vários, né? Participação em eventos, a gente pensa em começar webinars, enfim, diversas formas de prospecção. Mas daí, com relação a canais, seria aquilo que eu te falei, né? Eles compram a tua ideia e vendem para um cliente deles ou um possível cliente deles e ganham um benefício, seja uma comissão, um desconto, algo nesse sentido. Trabalham com isso? Não, na verdade é só no outbound, igual eu falei, a gente só vai atrás dos nossos clientes. A revenda, ele tem uma questão muito particular porque todos os outros canais é concorrente deles, né? Então ele indicar para uma outra loja vender, a não ser que, igual eu falei, seja de uma outra região, né? Mas regionalmente para ele tudo é concorrente. Então para ele não faz muito sentido indicar, pode comprar nesse meu fornecedor aqui. Em geral tem isso muito no mercado, né? Quando você é revendedor de algum produto, você tende a esconder o seu fornecedor, né? Então, por isso, até na última a gente estava falando que a gente está fazendo todo um reforço de marca para o mercado, porque conectar o meu cliente final com a nossa marca é um pouco difícil. Sim. Porque a gente tem essa pessoa no meio que ele tende a esconder o fornecedor. Então, isso a gente está passando por um processo bem difícil, vamos assim falar. Um rebranding, dá para dizer? Porque assim... Eu acho que até brand, porque a gente não tinha uma marca difundida. O nosso produto estava no mercado, mas por muito tempo a gente nem utilizava tanto a logo, por essa aversão que até o revendedor ele tem em demonstrar. O receio grande que ele tem é que o consumidor final venha conectar com a gente direto e comprar, cortando ele do processo, né? Mas o nosso foco nunca foi. Sim, o foco foi sempre o revendedor em si. Sim, porque a gente tem parceiro, conectar. A gente prefere que tenha uma pessoa de referência na região que vai conectar com o maior número de clientes do que a gente conectar, é muito mais difícil. Né, até porque eu penso que vocês passariam a ser o revendedor, no caso, né? Sim. Além de vocês serem o produtor, vocês são o revendedor. Para isso, vocês precisariam estar expandindo para todas as regiões do Brasil, estar em cada canto, cada cidadezinha. E o Brasil tem 5.000 e poucas cidades, né? Acho que são 5.000 e poucas cidades que tem no Brasil. Vocês teriam que ter 5.000 e poucas filiais para vocês estarem atendendo o que vocês atendem hoje, né? Então, basicamente impossível, né? Que cidade...
Eu não conheço nenhuma. Eu acho que não tem nenhuma empresa no Brasil que esteja em todas as cidades do Brasil, né? Eu sei que tem que atendem. Não tem como. Só o Correios, né? E nem tem todas. Será que o assim. Correio tem Acho todas? que o Correios é o único lugar que Tem uns que ele nem tem sede, né? Ele só vai, faz, entrega e volta. Então, só que ele não tem uma filial lá naquela Não. cidade, É. né? Eu tava pensando, tem várias outras, por exemplo, as operadoras de telefone, a TIM é uma que atende 100%, né? Todas as cidades do Brasil a TIM atende, né? É. Talvez a Caixa Lotérica, né? Seja uma que tenha. Mas em todos também não sei. Porque as Eu pessoas acho que não precisam são em as todas. pessoas precisam pagar conta, né? Geralmente as pessoas pagam boleto dentro da Caixa, não paga? É, talvez não tenha um em distrito, né? Eu acho que lotérica sim. Lotérica, acho que tem. Então é lotérica. Acho que toda Olha cidade tem só. lotérica. Então a única empresa do Brasil que tá em todas as cidades seria uma estatal. É porque, por isso até que tinha uma briga do Correio, né? Porque ele tende a entregar em todos os municípios porque ele é uma estatal, né? Ele Aham. faz o equilíbrio, né? Sim. E teve a questão de que a possibilidade de privatizar os Correios, né? Vocês que são do meio da economia, eu imagino que tenham mais conhecimento sobre isso do que eu. Você sabe como é que tá hoje essa situação, essa negociação de ser ou não ser privatizada? Só Eu pra acho que corrigir da economia isso aí, tá? Não, você é economista também. Ué, você não é É economista? economista, ele só não trabalha com isso, né? Eu acho que tá Ou parado. não trabalha? Não, ele não trabalha com isso, mas ele, dentro da empresa, usa ele tudo que coloca ele os aprendeu. conhecimentos dele. Acho que eu sei, desculpa. Aham. Jogou O cara tá me corrigindo aqui, já me deu um chute na canela. No podcast não pode corrigir, Bruno. Aí, ó, a Stephanie já deu um pito da chefa. Eu chutei sem querer mesmo, queria agredir. Sem agressão, fora das câmeras. Não, mas assim, ó, Brunão, o negócio que o David até falou ali antes, por exemplo, ele vende um produto físico. Você não vende, você não vende um produto físico, né? Você vende um produto que na verdade é o futuro da pessoa, Serviço, querendo ou não. É um serviço, né? Você vende um serviço. Tem um tempo de projeção da pessoa chegar naquilo que ela quer? Aí depende de cada um. Aí é uma questão mais individual. É uma personalização do serviço. Que é, entre aspas, o que dificulta um pouco, né, quando a gente vai conversar com o cliente. Que a gente tem que fazer, por exemplo, você não pode fazer uma apresentação de venda que não é a mesa que eu usar para todo mundo. Uhum. Né? Que às vezes eu falo com você, você quer comprar uma casa de 2 anos, você quer casar em 10, você quer, sei lá, alguma coisa em 30. É diferente, né? Então você tem uma parte dessa apresentação que ela é moldada de acordo com cada necessidade, Uhum. pra gente avaliar a possibilidade de alcançar, se não tem como, qual o risco que vai ter que correr e etc. Então é uma dificuldade na hora de você montar esse seu pitch de venda, mas é plenamente possível. Só que daí isso ajuda porque você está mostrando para o cliente que é realmente personalizado o que você vai fazer. Né? Se eu atender aqui todo mundo que está aqui, são 4 atendimentos diferentes. Que cada um tem seu viés, tem a sua maneira de lidar com o dinheiro e quanto ganha, quanto não ganha, enfim. Esse tipo de personalização. Trazendo um pouco, mudando o assunto para prospecção, que você falou as maneiras ali, essa parte dos canais e de indicação são as duas maneiras que a gente mais trabalha, além da que eu já falei de produzir conteúdo. Nos canais, né, pensando agora como pessoa jurídica, né, atendendo empresas, a gente entendeu que tem alguns serviços, algumas empresas que os clientes delas são empresas, como vocês, né, Uhum. e para esses clientes, se eles faturarem mais, terem menos risco de quebrar e crescerem, essa empresa acaba ganhando. Sim. Uhum. Então, essa pessoa é nossa parceira. Porque ela não presta o serviço que a gente presta consultoria, e ela sabe que se a gente ajudar os clientes dela, ela vai acabar ganhando. Sim. Então, a gente tem uma parceria ali com contabilidade, principalmente, né, com empresas de contadores Show. que não prestam consultoria financeira. Né? Show. Inclusive, pensando, assim, divagando um pouquinho, entendo que um cliente que ele tenha uma estabilidade financeira maior, que daí eu acho que é nesse ponto que se propõe, você aumenta também o LTV desse cliente, meio que involuntariamente dentro da tua base, né? Porque se ele não vai quebrar, ele vai continuar, né? Se não quebra, continua. Né? Exatamente. No que ele continua, se você presta um bom serviço, daí eu acho que esses escritórios, como você trouxe, a ideia é essa. Até porque se eles estão fazendo uma parceria para consultoria financeira para os clientes deles, é porque eles se importam com os clientes deles. E se eles se importam com os clientes deles, possivelmente o serviço seja bem feito pensando
em trazer o melhor para o cliente deles, né? Exatamente. Daí igual você falou, você garante a vida, pelo menos tenta garantir a vida de um cliente. Então você está meio que garantindo ali uma recorrência para você. E sabendo ali que você é o contador, você tem acesso a contas, né? Sim. Daí você vai olhar lá o fluxo de caixa de um ano que se passou, o cliente foi diminuindo a margem de lucro dele, foi aumentando as despesas da empresa, deixou de pagar algumas contas, você fala, pô, liga lá, levanta uma yellow flag, uma bandeira amarela ali. O cara deixou um ano de pagar um fornecedor, levanta uma red flag, porra, esse cara tá com um problema real. Daí ele vai lá e pergunta, agora eu tô divagando mesmo, te perguntando assim, tô falando, mas perguntando. Aí seria esse momento que ele vai conversar com o cliente dele e falar, olha, eu acho que você precisa de uma consultoria financeira e eu tenho um parceiro meu para te indicar. Ou ele fala assim, Bruno, eu tenho um cliente que eu acho importante você ir conversar com ele e demonstrar que ele está com um problema. Não, já vou engatar no assunto das indicações que eu vou falar depois. Tanto a indicação quanto nesse cenário, né, das parcerias ali, dos canais que você mencionou, o objetivo dele é realmente plantar aquela pulguinha atrás da orelha no cliente. Então ele fala com o cliente, deixa isso claro para ele, tipo, ó, você tem uma empresa, pode te ajudar, tudo mais, e eu indico. Aí ele, não, então eu vou lá falar. Porque a gente entendeu, justamente por ser serviço, que por mais que eu saiba que você precisa muito do meu serviço, se você não souber que você sabe, se você não quiser, não adianta. Você até pode contratar, mas vai um mês e não chega, não é isso que eu quero. Então quando o cliente tá com isso, não, acho que realmente eu quero, vamos conversar. A gente sentou para conversar, aí já é uma venda praticamente fechada. A pessoa precisa saber do problema, ela tem que querer ir atrás de uma solução do problema e achar vocês para concretizar a solução. E daí, nesse sentido, os canais, no exemplo que eu dei do escritório de contabilidade, são um exemplo bem claro de possibilidade de fazer isso. Primeiro, porque eles estão vendo os números, então realmente eles conseguem ver quando, tipo, não, o negócio está dando errado aqui. E tanto porque muitas empresas, quando tem alguma dúvida, vão buscar ajuda com o contador. Sim. E tem muitos escritórios que só fazem a contabilidade. Talvez é uma consultoria tributária, assim, mas somente, mais nada. Não fazem precificação, não fazem nada além disso. Então eu faço, bom, então esse serviço aqui que você está me propondo, eu não faço, mas eu sei quem faz. E aí me indica e aí a gente faz. E vocês entram com esse trabalho, né? A parte de consultoria financeira, eu entendo que vários dos escritórios não trabalham com isso, né? Não. Vários não trabalham. Até porque teve uma vez fui num curso, num treinamento, né? Quem me conhece bastante tempo sabe que você gosta de treinamento? Cara, rapaz, nem gosta. 2020, 2021 ele quase nem fez treinamento. Não, eu vivi dentro de treinamento, basicamente é isso. Vamos ver se 2023 eu dou uma segurada. Ele tem mais curso no currículo que ele tem de idade. Com certeza. Não, isso sim, cara. Mas é isso, você também, né, provavelmente. Não. É que ali é velho. Não existe tanto curso assim, né, pra fazer. Não tem 62 cursos, né? Vai deitar. Pode xingar, depois eu corto qualquer coisa, cara. Fica de boa. Não corta nada. Tem que ser in natura. Depois eu corto. Não, mas voltando lá. Eu tava nesse curso e o treinador lá, ele falou um negócio muito importante. Às vezes a gente quer fazer um negócio que não é a gente que tem que fazer, né? Então, por exemplo, existe muito advogado que quer fazer de tudo, né? Que quer fazer a parte que o contador devia fazer, que o economista devia fazer, que às vezes o engenheiro devia fazer, o engenheiro ambiental, às vezes quando trabalha com direito ambiental, e ele quer abraçar o mundo. Aí você vai ver muitas pessoas que quando você tá precisando ir no médico, você chega e fala, não, toma lá um paracetamol e não sei o que, e você já vai estar de boa. Medicão. Da mesma forma, eu acho que existe isso no mundo da contabilidade / economia / administração e as ciências sociais aplicadas em geral, né? Você é contador, por exemplo, mas você presta outros serviços, é normal isso, né? Você tem que se especializar, é claro, para fazer isso. Tipo, uma especialização em direito tributário, você está apto a trabalhar com direito tributário, claro que não é entrar com processos, né? Porque isso só quem tem uma OAB vai conseguir fazer. Mas você está apto a dar uma consultoria relacionada a isso, né? Que some ao direito tributário e tem um parceiro que trabalhe com isso.
né? Mas isso era o ponto que eu ia chegar, a importância da parceria, né? Sim. Que às vezes você pode até entender do assunto, mas você não é o especialista, o perito, o formado nesse assunto, né? E aí a grande importância de você estar dentro de ecossistemas, né? Você estar conectado com pessoas que fazem aquilo que você... Que somam ao seu serviço, É, né? exatamente. E você falou de advogados, é outro nicho assim que a gente tem em parceria, porque tem vários escritórios de advocacia com a advocacia previdenciária. Então fazem revisão de previdência, fazem planejamento de aposentadoria, tudo dentro do INSS, né, que é a área de atuação deles. Sim. E em muitos casos, né, você vai chegar numa conta em que, mesmo se ele fizer tudo que o advogado falar, assim, vai chegar numa aposentadoria que não é suficiente para a pessoa, ou que ela quer mais. Mas, se você fizer tudo isso aqui, você vai ganhar 5 mil. Tá, mas eu quero 10. E aí? No INSS não vai te pagar 10. Não, então é uma brecha. Aí ele fala, não, mas eu sei um consultor que faz um planejamento de aposentadoria sem considerar INSS, para você investir. Daí eu entro em cena. A gente faz um planejamento de aposentadoria para visando previdência privada, investimentos, enfim, esse tipo de coisa. Show. Um complemento de fato ao serviço dele. Show, mas aí tem que ser uma pessoa bem organizada, né? Pra falar assim, pô, eu tô com 30 anos e eu quero ter uma aposentadoria de 10 anos daqui 20 anos, sabe? 10 mil daqui 20 anos. Hã? É que você falou o contrário, mas é isso aí. O que eu falei? 10 anos daqui a 20 anos. Você falou? 10 mil daqui 20 anos, eu quis dizer. Tem que ser uma pessoa organizada para alcançar isso? Ah, eu acho que sim. Tem que. Ah, Eu sempre digo, quando a gente monta lá o planejamento, eu até mencionei isso aqui, acho que em um podcast, que a matemática ela é exata, né? Você guardar um valor específico por tantos anos, com tal taxa de juros, vai dar aquilo. Vai dar aquilo, Vai dar né? aquilo. A parte difícil é o quê? Você fazer isso durante 300 meses, durante 20 meses. E Deus isso é do difícil. pai. Ô, Bruno, mas você faz um trabalho massa que eu já vi várias vezes no Insta, né? O Instagram você utiliza ele, você até faz bastante, como é que fala? Meu Deus, fugiu a Reels. palavra. Hã? Reels? Não, ele movimenta bastante interagindo com as Sim, pessoas, aham. fazendo Respondendo caixinha de perguntas. caixinha de perguntas, falando assim, e aí, o que você tá precisando, tá, não sei o quê. Isso aí ajuda bastante você? É uma plataforma que vem te ajudando nisso? Ajuda bastante. Porque. Então não é só por indicação, né? Igual você Não, falou, não. então- Essa atuação do Instagram entra naquele sentido de produzir conteúdo, de ser educativo. Ah, tá, né? entendi. Que daí a pessoa fica olhando ali uma semana o que eu tô fazendo, falando, fala assim, cara, eu preciso de uma mão. Legal. Até isso é bom falar que isso é gerar autoridade. Sim, né? exatamente. E eu acho que a geração de autoridade, cara, é o melhor meio de você mostrar que você sabe do assunto. E a hora que a pessoa for procurar aquele serviço que você presta, ela vai falar, bah, vou falar com o cara que sabe do assunto, né? Porque ele não Vou- fica falando os negócios lá, tipo, assim, você tá precisando disso, né? Conversa comigo. Não, ele vai só assim, pra isso acontecer, tem que fazer isso, desse jeito. Que a pessoa já vai saber, não, vai falar, caramba. E é bacana cara- porque essa questão da autoridade, tipo, imagina, o Bruno não é meu cliente, mas ele vê eu postando isso todo dia. Se um dia alguém conversar com ele no churrasco, falar assim, cara, precisa de alguém pra mexer com finanças, Aí investimentos. fala, Cara, lembra, eu tenho né? um amigo. É. E às vezes nunca assistiu você, mas... Mas sabe que. Não, da investimento o cara nem vê, só finanças. É investimento. Mas sabe que eu faço todo dia. Mas é É. meu amigo. Exatamente. Indica o depois. meu amigo disse que você é bom, então eu vou falar contigo. É isso que importa, né? É isso que importa. Isso aí é É. uma venda quase certa. Porque a indicação. Porque, igual você falou, ainda mais falando de dinheiro, né? A pessoa precisa saber que você é uma autoridade e tem que ter confiança em você. Uhum, Então, se veio de uma indicação de alguém próximo, ela vai acreditar. Não, realmente você é uma pessoa boa. uhum. E daí os nossos clientes, eles indicam para outros e para outros. Daí vira uma. Show. Uma pirâmide. Falando a Quase- respeito dessa pirâmide. parte de criação de conteúdo, Financeira não fala de pirâmide. Ah, não pode? é, Pirâmide financeira, não, pessoal. falando sobre essa criação de conteúdo, cara, assunto aleatório agora. O que mais te incomoda nesses criadores de conteúdo? O que mais me incomoda na área É. de finanças, Da área de finanças, é. a maioria deles é pautada em rentabilidade, em ganhar dinheiro. E tem muita coisa além disso que não é falado. Aham, Daí, por isso que a gente vê muita gente perdendo dinheiro com inúmeras coisas. aham. Golpes financeiros, ou acha que a bolsa é só colocar dinheiro lá e ficar rico. Né? Tem gente que fala assim, cara, eu vi lá que se eu investir 10 reais, que eu já posso investir 10 reais na bolsa, ok, é uma informação. E eu vi lá que investindo na bolsa eu consigo ficar rico em 10 anos. Então junta as duas. Então se eu colocar 10 reais em 10 20 anos anos eu eu tô tô rico. Não é assim, pessoal. Tem muita falta de informação aqui no meio. Aham. E tem muito cliente que procura a gente por causa disso, porque foi na onda desse tipo de coisa, quebrou a cara, não, precisa de ajuda. Cara, eu vi muita gente quebrando com day trading, né? Quebra. Cara, o que você ouve de gente falando. Eu vejo até. Não vou falar qual seria o influenciador,
Mas gente descendo o pau na pessoa por causa que, eu fui fazer aquilo que você falou e não deu certo, pô. Agora eu perdi não sei quantos mil. Daí você vai lendo os comentários e tem um monte assim, cara. E às vezes não é o que a pessoa falou, e sim como o cliente, né, o telespectador, ele interpretou, cara. E além disso, eu fiz um post hoje sobre isso, que o fato de um ativo do investimento tá barato ou não tá, não quer dizer que ele é bom pra você, pra você, pra você. É verdade? Tem uma individualidade aqui. Claro. Mas a pessoa não vê isso. Nossa, por que eu vou ganhar dinheiro? Até Não é tão óbvio assim. Até porque muitas vezes a gente entende sobre um assunto e não entende de outro, né? Uhum. Toda vez que mexe Não, nessa é que parada você vai bateu aí essa mola fez tipo parecia sabe, batendo Olha de violão. É isso. Sim, ó. É. A espada do Star Wars. Cuidado. Cuidado que ele tá aqui. Aproveita e já explica pra galera o que é aquele negócio que você falou em inglês ali. Day trading, você falou? Day trading, tá bom. Interessante. Ao invés de eu explicar, eu vou pedir pro Bruno explicar. Certo, vamos lá. Quer que eu traduza? Não vou traduzir, vou só explicar. Quando você faz operações no mesmo dia... Quer que eu traduza? Não vou. Quando você faz operações no mesmo dia de compra e venda de ativos, você faz um day trade, né? Então, um trade, uma troca, uma operação no mesmo dia, diário. Então, vamos falar de racionalidade aqui. Tem como ganhar muito dinheiro? Tem. Você compra por R$1, vende por 10, você ganha dinheiro, né? Você faz isso com muito capital, você ganha muito dinheiro. Qual que é a dificuldade? Você acertar o movimento. Como você vai saber? Você vai ler o gráfico, você vai olhar a notícia. Você pode acertar? Pode. Quantos dias? Seguido. Acertei 30 dias seguidos. Vai mudar a minha vida? Provavelmente não. A não ser que tenha colocado muito dinheiro. Senão você vai ganhar ali sei lá. Talvez ainda não. Eu acho que é exatamente isso. Se você tem muito dinheiro pra colocar, provavelmente não mude sua vida. Exatamente, né? Então, beleza, acertei 30 dias. Daí o lado psicológico falou o quê? Eu sou um gênio. Vou fazer mais 30. Aí, meu amigo, foi pro buraco. A dificuldade eu sempre brinco, que é quando você começa a acertar. Porque daí você acha que você é fora da curva e você tenta de novo. E de novo, e de novo. E uma hora você erra. E aqueles robozinhos, Bruno? Que morreu já tudo, né? Ele morreu e volta. E a proposta é a mesma, né? Não, você vai comprar um robô aqui por tantos dólares, eu vou te ensinar tudo, você vai ficar rico. Pô, mas se o cara tem esse robô, porque ele vai ficar vendendo pra ganhar mais, tipo, né? Não faz muito sentido. É verdade. Eu tenho uns amigos que caíram nesse rolê aí. Mas... sempre tem, né? Sempre tem. Não sei, a minha percepção que eu vejo essas pessoas dando, por exemplo, influenciador de ações, eu tenho muito o entendimento que eles querem só trazer pro ativo dele subir. Porque, por exemplo, eu vou comprar uma posição hoje, né? Aí eu tenho muitos views, eu vou começar a falar, mais gente vai comprar, a minha posição vai subir. É natural. Então, o volume que eu tiver de influência no meu meio, ele vai trazer mais capital, por exemplo, para aquela empresa e meu ativo vai subir. Quando subiu, eu vendo. Então, com isso, eu consigo só com a minha influência ganhar dinheiro e tende as ações que eu comprar vai estar sempre tendo esse ciclo. Então, em geral, se a pessoa me seguir, também ela vai ter muito acerto. O que você vê nessa relação? Esse racional ele está 100% certo. A discussão é se realmente eles falam com essa intenção. Então, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela está tendo que se atualizar para ver como que ela vai fiscalizar a influencer. Porque, em tese, ela não pode não, mas não é na alçada dela fiscalizar a influencer. Né? Influencer, qualquer um pode abrir o celular e falar o que quiser. Só que isso está gerando prejuízo para muitas pessoas. Teve relatos ali, final de 2020, se eu não estou enganado, de pessoas assim que fizeram uma operação porque alguém falava todo dia que tal coisa ia bombar e não bombou. Eu já vi comentários assim, tipo, nossa, você falou que ia acontecer tal coisa, não aconteceu e eu perdi R$500 mil. Poxa, era dinheiro da vida da pessoa. Se você tem 20 milhões e perder 500 mil, dói, mas tudo bem, segue a vida. Agora, se você só tem 500 mil que você juntou a vida inteira, só que aquela pessoa lá que tava falando, tá nem aí pra você, nem te conhece. Não doeu no bolso dela, né? Exatamente. Então, hoje, o que a CVM tá tendo dificuldade, mas já tá de olho e tá entrando, é em como ela vai fiscalizar os influenciadores para de fato permitir o que pode ser falado e o que não pode ser falado, e se for falado, como que ela vai, de fato, bom, você tem essa posição? Você tem, de alguma maneira, algum investimento que você pode ganhar ou perder, né, com essa sua fala? E daí é mais difícil. Então, eles estão batalhando com isso aí. Mas o seu racional é totalmente certo. Se eu conseguir levar, sei lá, 200 mil pessoas para comprar uma ação, potencialmente o preço dela vai subir. Não foi isso que o Ike fez? Mais ou menos. Né? Não que ele seja influencer, sabe? Mas tem o documentário dele que saiu há pouco tempo, né? Que fala um pouco sobre isso. É inside information que a gente fala. É um crime, né? Se você faz alguma operação com informação que ela não é pública.
Vamos supor que a Easy está na bolsa de valores. E você me conta que você vai fazer uma negociação, né, com alguém muito, muito bom, assim. Você vai fazer, sei lá, amanhã vai se tornar público. Eu peguei e compro hoje as ações. Eu sabia da informação. Eu comprei, amanhã sai público o que você já me contou, sobe 30%, eu vendo, boto dinheiro no bolso. Fácil. Fácil, entre aspas, aqui. Ah, ele fez isso? Cara, é mais ou menos isso que o Ike fez com as ações da OXX, se eu não estou enganado. Mas assistam um filme aí, documentário. É Netflix? Cara, dizem que é muito bom. Eu não assisti. É Netflix? Netflix. Fazer propaganda agora, né? Mas enfim, isso é um... Como é que é o nome do filme? Acho que é Ike. É o nome dele mesmo? Ah, tá. Deve estar entre os mais bom. assistidos. É meio novo. Isso aí é meio difícil escrever Ike. Teve um burburinho que teve alguma coisa isso com relação na Petrobras, né? Com até atual presidente, em algo desse sentido. Não cheguei a ler a fundo se é real, alguma coisa assim. Com o atual presidente? Acho que quando anunciaram, acho que ia ser aquele presidente, algo assim, né? Então tem com uma certa frequência, que daí o que acontece, né? Suponhamos que tal pessoa ganha muito dinheiro com o movimento, é um movimento meio que ela não faz. Suponhamos que eu nunca vendo ações, sou uma pessoa que acumula muito. Mas do nada eu vendi uma posição muito boa, né? Comprei e vendi meio rápido. Daí se a CVM tem conhecimento sobre isso, ela vai acabar investigando esse tipo de coisa. Só que tem que pensar que é um órgão público que não tem tantos braços assim para trabalhar. Então demora um pouco para isso acontecer. Tanto é que essa questão da vigilância em cima dos influencers já está discutida acho que há uns 2 anos. E agora parece que para começo de 23 vai ser umas regras mais rígidas. Você acha que talvez exigir alguma certificação dessas pessoas para elas poderem ser influencers nessa área seria uma... Não acho que seria uma solução, porque tem muito contador que faz merda, advogado que faz merda, engenheiro que faz merda, tá? Isso é fato, posso falar isso na internet porque é fato. Mas tem uma questão, que ele é responsável. É isso que eu ia falar, o que pode resolver é se você puder culpar alguém. É isso que eu ia falar. Essa pessoa é certificada, ou seja, ela está apta a falar sobre isso. No caso, sendo apta, ela poder ser punida por causa que ela fez algo que eu diria ilegal, né? Eu não acho que... eu tenho uma opinião. Penso que isso vai acontecer. Eu exponho essa opinião. Penso que isso vai acontecer. A pessoa ela tem o direito de falar assim, concordo, também acho que vai acontecer, vou ir lá e vou comprar ações no mesmo sentido que esse influencer disse. Só que ele não falou que ia. Ele falou que achava que ia. Então eu acho que essa pessoa não pode ser penalizada por achar alguma coisa. Essa é a dificuldade que você for ver, maioria não, todos os vídeos e posts, tudo, tem lá. Isso não é uma recomendação de investimento. Sim. Isso aqui meio que deixa o cara, não, eu tô falando que não é uma recomendação. Se você fizer, só conta em risco. Tá tirando a responsabilidade. Entendeu? Exatamente. E, às vezes eles falam até do nome da ação para facilitar achar na bolsa, mas essa ação eu acho que tá muito boa, tende a subir por causa disso. Mas não é uma recomendação de investimento. É o que eu acho. E não adianta, vai falar isso pro brasileiro, vai falar assim, eu vou ganhar dinheiro. O povo mais emocionado que existe. O brasileiro é o povo mundo. Mais Maria vai com as outras que tem. O cara falar, um influencer que tem lá 1 milhão de seguidores, falar assim, porque eu acho que eu vou colocar na bolsa aqui na Red Bull. O cara vai falar, é mesmo? Vou colocar também. Isso é assim. Então é uma dificuldade que a CVM vai ter aí, que eu acabo meio que por tabela enfrentando, porque tem muitos clientes que chegam porque acabaram fazendo coisa errada. Querem, tem como dar um jeito nisso aqui? Já vim chorando pro Bruno. Se for ver, então, o influencer é um ponto positivo pra você. Traz cliente. Ele causa um problema. Justo, que eu resolvo. Que você vai resolver. Só que tem algumas situações que não tem muito o que fazer. Já foi bem irreversível. O cara tá com não, R$0, perdeu tudo. Mas situação assim, que realmente aquilo que eu falei, a pessoa olha muito pro ativo e esquece de olhar pra ela, né? Então, tá barato, vou comprar, mas às vezes nem faz sentido. Teve um caso aí que o irmão de um amigo meu, ele bateu o carro, né? Daí teve o seguro, recebeu 50 mil reais. E aí esse dinheiro era pra comprar outro carro. Só que daí ele viu lá que uma ação tava barata e foi. Caramba. Tudo? Aí ele perdeu tipo assim uns 23 mil reais, né? 23? E daí, não me recordo agora se era o pai ou alguém, mas alguém tava pedindo dinheiro pra comprar o carro, né? E tinha dado um prazo assim, não, em tantos dias eu vou comprar e tal, pra você pagar. Ele, Bruno, eu tenho 2 semanas. Dá pra recuperar? Cara, dá pra recuperar correndo muito risco. Você tá sujeito a perder tudo? Exatamente. É bem isso que eu falei. Você tá sujeito a correr mais risco? Não quero. Então, abraça a perda, toma coragem, fala pra sua família que você perdeu. E é isso aí. Não tem o que fazer. Caraca. É aquilo que a gente falou antes. Dá pra recuperar no day trade? Cara, dá. No swing trade também dá. Mas é um risco. Você não pode prometer nada.
Sim. E aí tá o problema. Até falando de pirâmide, se for financeira, o erro principal das pessoas está em acreditar em rentabilidade prometida. Tipo, tá me prometendo 10% ao mês. Eu vou colocar dinheiro. Cara, 10% ao mês é muita coisa. Muito dinheiro. É muita coisa. Pra tá prometendo ainda? Não, uma coisa errada. E é isso que o pessoal tem. E uma promessa que é segura? Selic. A Selic hoje tá em 13,75 ao ano. Você faz isso ao mês, vai dar 1 ponto alguma coisa. Perfeito. Mais que isso é possível? Total. Mas se eu posso prometer? Não, prometer não. Show, então mas tem muitas coisas coisas que são... que tem como prometer que são certas. Muitos tipos de investimento que são Que é certos. certo? Não, tirando a renda fixa que já é fixa ali, Uhum, né? Tipo 16% ao ano, 20% ao ano que tá fixado ali, não tem como você prometer nada. entendi. Caramba, tá rodando isso hoje? A fixa? 16%? Tem contra. Aham. Com uns 2 anos já tá 16. Que estão projetando que a Selic vai subir. 2 anos. Aham. 2 anos. Não, 16% ao ano, Ao né? ano, mais o mas prazo de por 2 dois anos. anos, Aham. Top. Bacana. Entendi. Caraca, é grana se for ver, hein? É bom. Eu gostaria de ter muita grana pra poder investir. Bastante, né? Se eu Colocar tivesse bastante ganho na lá. Mega Sena ontem, 135 milhões, eu estaria contente. 135? Não dá pra ganhar nada virada. da virada ainda, tá não quanto? chega. 450? Nossa, dá pra fazer alguma Não dá pra fazer 450. nada, não dá pra fazer nada. eu acho. 16% ao ano. Não, mas daí não 450. precisa. Com tudo isso, você põe ali no Não arroz precisa com nem trabalhar feijão, mais. Cara. Dá pra Nossa. separar, dá pra mexer um tanto em cada coisa. Aí você pode pegar Você pode 30 milhões iniciar. pra fazer day trade, que se perder 30 milhões de 450. Ah, mas né? 450 milhões Escolhe. não precisa nem investir mais, nem se Não, preocupar mais com não. investimento. Tem imposto de renda retido na fonte, né? 27,5%. Eu acho que é 30. Acho que de jogos de loteria é 30. Viver só de investimento. Eu tinha feito 27,5% de tributação, dá 123.750. Tem umas regras diferentes ali. Eu acho que é 30% e Do eu que não é sei. 30%? Do prêmio. 450 milhões você vai pagar 30% de... Dá um Google Imposto. alguém, mas Nossa, se eu não me engano, tá é 70%. Tá maluco. É, Nesse Tá, tá, enfim. grátis, né, cara? Beleza. Não, é porque teve lá uma vez que eu vi lá que os caras ganharam em 2, daí era 10 milhões. Cada ganhador ganhou 4,5 e o não sei quem que fica com o dinheiro, é a própria caixa, né, que é Caixa. imposto, né? Ficou com 1 milhão, né? Então deu 10%, né? Vai dar um Google aqui e confirmar mais. O 5% pra cada foi retirado. 30%. É 30, né? Jesus Cristo, cara. Mas eu não ficaria triste. Perdi Não, 30% exatamente, de você tá 450. ganhando. Tranquilo, Não. assim, né? Rapaz, eu acho 50 na rua e eu não sei quem é o dono, eu já fico faceiro. 50, rapaz, R$2. Você já você Moedinha, nunca teve sabe? aquele sonho É. de ganhar, pagar 27,5% de imposto de renda? É claro. É verdade. É o sonho. Cara, é que se for ver, Você cara, pensa, né? tá, 450 milhões, você Não. vai perder 135? 45 vezes 3, né? 135. Tá bom, então você perde 135 milhões, você vai ficar com 315 milhões. Dá pra viver. Tá, Dá pra viver. Dá pra viver. Dá pra e nem não gastar R$1 Isso é disso. bastante até em dólar. Se for Nossa, converter. É. Cara, dá pra você deixar tudo parado. Isso. Só tirando juros de 1% ao mês. Na verdade, você falar isso do lado do cara que trabalha com investimento. Eu não ia fazer mais nada, eu ia contratar sacanagem. o Bruno e falar assim, ó, tô, Te vira. Eu te quero. vira. Eu quero, É. Perfeito, perfeito. 30 Eu quero- milhões. eu E quero daí chegar você em- ia falar pra gente, eu pode quero deixar parado. Eu quero chegar em 1 Você vai bilhão ver. em 20 anos. Eu vai. quero 30 milhões por mês pra eu gastar. Se vira com o resto, eu O quero um dinheiro tem que rendimento de ficar 30 milhões. parado. 1 bilhão em 10 anos, vai. Pô, É isso que eu quero, dá toma. pra fazer. Se vira. Você falou. Dá pra brincar. Você ia ser muito feliz, né? Tendo uma carteira com um cliente de 315 milhões. Você é um cliente com tudo isso? Dá pra brincar já. Você esquece tudo o resto, né? Não. Ele chega e fala assim, gente, eu não quero trabalhar mais pra vocês, vou só com ele aqui agora, tá? Aí, isso para a empresa tem uma questão muito crucial até aqui. Você ter um cliente muito grande, o quanto isso é um risco para a tua empresa? 80-20, cara. E isso a gente, lá no início, a gente migrou, porque a gente tinha, não era um único cliente, né, forte, mas era um número restrito de clientes. Então, a gente entrou com o intuito já de fazer essa migração e ampliar nossa gama de clientes para não se expor tanto ao risco assim, tendo um número restrito de clientes. Porque isso é um problema. É que se você for ver, é ótimo ter clientes grandes, tá? Não é ruim ter clientes grandes. Só que você tem que ter noção de que a partir do momento que esse cara
pode sair, como qualquer cliente pode sair, você às vezes moldou toda a tua empresa para atender aquele cliente. Ele saiu, você se ferrou. E isso acontece. Isso acontece com muitas empresas, cara. Porque daí às vezes você é um prestador de serviço, chega alguém gigantesco ali e fala, cara, eu quero que você preste esse serviço para mim. E daí você fala, meu, vou ter que realocar gente, vou ter que demitir alguns clientes e para atender esse cara, vou fazer. Vai, deu 6 meses, cara, não tá dando certo com você, o seu amigo do lado faz por 50% do valor, eu vou partir para ele. E aí? Isso a gente teve muito com relação às grandes contas. Alguns clientes chegavam no início pra gente e falavam, você pode fornecer isso, isso e isso nessas condições? Hoje de momento a gente não pode. Tá? Então é melhor você entender o seu momento do que você se saber alçar. o seu lugar, né? Isso. Aí hoje nós estamos voltando, né? Porque a nossa capacidade produtiva hoje está em 20%. Então a gente tem muito lugar para expandir. Hoje é o momento de correr atrás desses caras e falar, ó, agora eu tenho condição de te entregar isso, isso e isso, com menor custo, com menor preço, com melhor qualidade de produto. E isso aí acho que dá até pra gente trazer de volta pro tema central, que é você controlar, vamos dizer assim, a sua prospecção de acordo com a sua capacidade. Então não adianta você, não, vou prospectar a rodo aqui, mas você não consegue atender? Não adianta. O quê? Até porque eu penso assim, ó, que nem a gente tava tendo uma entrada de diversos novos leads ali pelo LinkedIn, né? Com um investimento baixo. Imagina que a gente pega esse valor e a gente vai gastar, como ele é muito baixo, vamos gastar 10 vezes mais do que a gente estava gastando. Se a gente gastar 10 vezes mais e ele trouxer, eu sei que não é bem assim a conta, mas digamos que trouxesse 10 vezes a quantidade de leads que trouxe para nós. Nós não vencemos a demanda hoje com a equipe que a gente tem. Parabéns. Deu ruim, hein? Então, o que a gente teria que fazer? Medir justamente quanto a gente vai investir em tráfego pago dentro do LinkedIn para a gente gerar X leads e esses X leads poderem ser atendidos até que a gente atinja um novo faturamento que nos permita trazer uma nova pessoa para ser treinada e aumentar esse investimento em tráfego e assim sucessivamente. Eu acho que esse é um erro de muitas empresas, sabe? De achar que, tipo, não, vamos trazer cliente, beleza. Aí suponho que você consiga 400 clientes no mês, maravilha. Vai atender como? E o marketing trata muito disso, um pouco muito, né? De você só fazer a estratégia do marketing depois que você tiver uma capacidade produtiva, uma capacidade de entrega para você poder retribuir para aquele mercado, né? Então, hoje a gente estruturou tudo para isso também. A gente tem condições hoje de entregar, tem condições hoje de entrar em novos mercados, por isso que nós estamos movendo e indo para esse lado. Importante. Show. E aí, Brunão, tem mais alguma pergunta para fazer pra essa galera? Acho que eu fiz todas que eu tinha que fazer. Foi bastante até, né? Foi. Eu tenho, Bruno. Como que você faria, tipo assim, como você faria para escalar o teu negócio? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pela aquela questão que eu falei que é algo personalizado, né? Então, por mais que eu tente colocar muita tecnologia, sistema, software, tudo, no final das contas, precisa de uma pessoa ali para tomar as decisões. Vamos criar um algoritmo? Beleza, mas é diferente. Tem que ter uma relação humana ali. Então, a gente entende que a gente pode escalar até certo momento. Depois a gente precisa de outro consultor, né? Então, com um back-office bem... escalonar, então. Seria um escalonar. É isso aí. Hoje a gente consegue, assim, né, com um back-office bem montado, redondinho, para atender o cliente da suporte, cada consultor atende, assim... dá para atender 100 clientes, né, pessoa física. Na pessoa jurídica, depende do tamanho da empresa, das demandas que ela vai ter. Então, chegando em 100, já sei que, tipo, bom, eu posso captar mais clientes? Posso, mas eu não vou conseguir atender. Tem que ter outro consultor já aqui de back-office para passar para ele atender. Mas isso aí se torna uma escala, querendo ou não. Porque se você sabe quantos você consegue atender e você tem um custo, se for ver, muito baixo perante aquilo que você consegue trazer, eles ganham, é comissionado também o consultor, né? Então você vai basicamente ter a métrica. Se ele consegue atender 100 clientes sendo um só, então você contrata mais um, treina mais um, deixa ele apto para você trazer mais 100 novos clientes. Exatamente. No final você consegue escalar. É a mesma coisa nós ali, a gente consegue com mais ou menos, se eu não me engano, uma pessoa no suporte ter
600 CNPJs, 400 CNPJs, alguma coisa nesse sentido, né? Então, se a gente trouxer 10 pessoas ali para o suporte, a gente tem capacidade humana para estar atendendo ali entre 4 e 6 mil clientes, né? Então, a ideia de a gente escalar é nessa área. A gente entendeu a capacidade de um consultor, só que a gente não consegue atender 100 clientes sem um back-office bem feito. Então, o que a gente levou muito trabalhando nesses 2 anos foi criar essa estrutura, que não, agora está rígida, agora dá para expandir os clientes que a gente consegue absorver. Porque a gente foi percebendo que tem coisas que a gente não precisa depender só do consultor. A gente pode deixar gravado um conteúdo, a gente pode deixar um relatório já meio pronto, né? O estudo sobre certos ativos. Os ativos são um só, tem lá 50 ações. São 50 ações. Então, esse estudo já pode estar pronto. Aí o que eu vou fazer depois é ver, não, então essa ação faz sentido pro Bruno, essa ação faz pro David, e assim por diante. Bom você ter falado sobre isso, porque a gente pode entrar em um outro assunto chamado persona, né? Por causa que assim, quando você traz essa parte de pro Bruno isso é bom, pro David isso é bom, pro Murilo isso é bom, pro outro Bruno, que a gente tá com 2 Brunos aqui, isso é bom, a gente está falando de perfis diferentes, né? Porém, todos eles são a sua persona. Eles são pessoas que poderiam ser seus clientes. Como que você definiu a persona da tua empresa? Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Porque a gente entende que, de fato, todo mundo pode ser atendido. Né? Porque todo mundo mexe com dinheiro. Então, todo mundo pode ser atendido. Então, o que a gente fez foi tentar dividir em alguns setores. Assim. Então, tem o setor da pessoa que tem poucas condições, né, que ganha pouco, então ela não pode pagar de fato um consultor. Então a gente criou a ideia de uma consultoria meio que coletiva, né? Então 20 pessoas, tem uma parte educativa e no final cada um tem direito a uma consultoria. Resolveu o problema. Tem a pessoa que já tem um pouco mais de poder aquisitivo e ela quer só investimentos. Tem a pessoa que quer planejamento financeiro, que é um pouco diferente. Então a gente foi meio que setorizando nesse sentido, né? Porque definir uma pessoa específica, tal profissão, tantos anos, homem ou mulher, enfim, isso é um pouco difícil, a não ser que a gente queira nichar bem. A gente pode, tem vários escritórios de planejamento financeiro aí ao redor do Brasil que são nichados, tem um que só atende autônomo, um só atende médico, um só atende profissionais de saúde, né? É uma possibilidade. Nós ainda não nichamos assim, a gente fez um nicho mais, assim, na verdade foi uma departamentalização de clientes. Então, por exemplo, chega um cliente, eu entendo primeiro quem ele é e meio que coloco ele na caixinha onde ele pertence. Então, ao invés de você trabalhar com personas, você meio que trabalhou com públicos-alvos. Exatamente. Dá pra dizer isso. Exatamente. E você, David, lá pra vocês, como é que foi essa montagem da persona? É algo bem difícil, né? Até porque, igual passei pra vocês antes, a gente não conecta direto com o meu cliente final, né? E esse revendedor, ele tem... A gente definiu previamente 8 personas diferentes. Mas ele poderia ser ampliado para 20, né? Porque tem gente que trabalha de várias formas no mercado hoje e é muita questão regionalizada, assim, se tem uma região que o cliente final prefere trabalhar, por exemplo, com a loja, né? Tem uma outra região que o cliente prefere trabalhar, por exemplo, com o agrônomo, né? Então o cara não sai da fazenda dele para nada. Todo mundo vai lá atender ele. Então, tem as particularidades, o país é muito grande. Então, hoje, por exemplo, para nós, o nosso fluxo, 50% dos nossos clientes são aqui no sul, né? Então, um pouquinho no centro-oeste e sul, né? Mas estamos ampliando a parte lá para o norte, nordeste. Tudo isso está trazendo novas personas, vamos assim falar, né? Então, a gente precisa abrir, como eu falei, a gente está abrindo ao que a gente nem imaginava, que são revendas que trabalham com produtos da parte de irrigação, tem nada a ver com máquina agrícola, máquina pesada, mas é um cliente nosso. Sim. Então, assim, quando eu falo hoje, a gente delimitou 8 personas, mas pode ampliar para 20, eu não consigo colocar um limite. Legal. A gente aqui, até para trazer da Easy, a gente tem 6 personas mapeadas, né? Que são, assim, o que a gente entende, da mesma forma que vocês trouxeram, também a EasyDots, o cliente, ele tendo colaboradores, a gente pode atender, né? Porém, o que a gente entendeu? Que para atacar o mercado, seria mais interessante a gente começar a moldar mais ou menos, não a empresa, mas sim a pessoa que decide dentro da empresa,
né? Então a gente montou 6 personas que seriam os decisores que vão contratar o nosso produto, né? Nesses decisores a gente montou 6, né? Não vou trazer em detalhes esses decisores, né? Mas eu acho que é algo importante da gente até explicar para as pessoas, né? O que seria a persona? Persona é justamente aquela pessoa que vai decidir comprar teu produto, né? Então, o público-alvo seria a pessoa ideal, né? Então, o cliente ideal, e a persona seria a pessoa que vai decidir se vai comprar ou não vai comprar o seu produto. E aí você desenha essa pessoa para você conseguir achar objetivos que o teu produto supre, que essa pessoa precisa resolver, né? Então a gente monta todo um detalhamento dessa pessoa, como é que ela funciona, faz um storytelling dela, uma historinha de como que ela vive e tudo mais, para que a gente consiga, no momento de prospectar ela, conversar com ela de igual para igual, sabendo quais que são os problemas que ela tem e como a gente pode resolver. Por que é tão importante vocês montarem uma persona? Por que é tão importante vocês estudarem essa persona? Basicamente, porque o teu produto não é para você. O teu produto é para o teu cliente, o teu produto, o teu serviço, enfim. Se você fizer as coisas pensando em você, você vai ter um produto bom para você. Agora, se você fizer pensando para o teu cliente, aí você consegue atingir a ele. As dificuldades que ele tem, você vai conseguir resolver. Basicamente para isso que serve a persona. Assim você vai conseguir atingir mercados, porque basicamente você tendo a persona, você vai ao mercado que essa pessoa está indo, né? Seria a praça, né? Então o preço vai ser o tanto que ele pode pagar, a praça e o produto, e daí a pessoa que vai estar comprando, que daí seria a persona. Basicamente é isso. Top, né? Fiz uma explicação legal. Palmas. Não, aí não. Benedição. Isso. Meia palma. Aí, ó. Gente, o que mais vocês têm pra expor aí? Tem alguma coisa que veio na cabeça de vocês que ficaria legal? Acredito que não. Eu queria só deixar uma palavrinha pra quem assistiu até aqui, comentar no vídeo. Eu pensei numa palavra legal. Bicho solto. Bicho Bicho solto, essa é uma palavra boa. Quem assistiu, comenta aí, bicho solto. Se vocês conhecem aquele amigo que diz que é bicho solto. Não deixa. Só bicho solto. Comenta aí, só comenta bicho solto. Vocês entenderam o que é o bicho solto? Ele falou, eu não vou explicar então. É isso. Já que não fui permitido. O bicho solto. O bicho solto. Só tem um. Então, bravo. Então vamos lá. Antes de concluir, né, eu vou pedir. Então, Bruno, para você, o que é mais importante na hora de você vender para a empresa? Assim, deixa uma ideia, uma empresa, o teu cliente. Para você vender para o teu cliente, o que você tem que ser o seu principal pensamento na hora de vender para ele? Na hora de vender para ele? É. Bom, meio óbvio talvez, mas eu acho que eu tenho que entender de fato o que ele precisa. Até que na nossa reunião de venda, a primeira parte é só o cliente que fala. Eu tenho que entender o que ele está buscando, para ver se eu posso suprir a necessidade dele. Então esse entendimento do cliente é o que mais leva a gente a de fato ter uma avaliação tão positiva. Porque daí a gente só vende, né, de fato, para quem a gente vai suprir aquela necessidade. Se chegar para mim e falar assim, Bruno, eu quero, sei lá, um x-salada. Não, cara, eu não faço x-salada. Obrigado. Então tem que saber dizer não também para alguns clientes quando você vê que não está na sua alçada. Você não consegue entregar o resultado. E para você, David? Olha, pegando esse gancho de saber dizer não, a gente não sabe. Porque a gente tenta resolver o máximo. Mas hoje a gente tem muito essa questão de passar essa segurança para o cliente que ele vai ter um fornecedor. Tá? Então, o nosso foco principal é passar para o cliente que a gente é o fornecedor dele. Nós somos o parceiro, nosso norte da nossa conversa. Nosso processo de venda é entregar para o nosso cliente que ele tem um parceiro. Então, dentro disso, por isso que a gente tem essa linguagem de não passar o não para ele, porque, ele está com um problema, né? O teu problema, se você é meu parceiro, é meu problema também. Então, a gente tende a resolver o problema. Como a gente trabalha, até eu uso sempre falar isso, a gente sempre resolve problemas. Eu trabalho com problemas todos os dias, porque o cliente quebrou um vidro, é um problema, vamos imaginar assim, até que você comprou o problema dele,
ele era só um problema dele. Aí a revenda assumiu que vai resolver o problema dele. Então não é mais só um problema do Murilo, é um problema seu. Se eu, como fornecedor, assumo que também vou fazer parte da solução do problema, o problema também é meu. Uhum. Show. Brunão, e você, cara? Que dica você pode dar pro pessoal? Cara, posso dar uma dica muito boa, assim, ó. Siga o Bruno lá nas redes sociais, é uma dica boa, cara manja muito, né? Siga o EasyDots, @EasyDots no Instagram. América Latina tem Insta? Opa. Então fala o Instagram da América Siga Latina. América Latina Vidros. Aí pronto, e é isso, gente. Essa é a minha dica pra vocês. Quando você seguir os melhores, você vai conseguir ser o melhor E também. o Murilo Bonito também. Ah, é verdade, né? O cara tem 284 cursos, né? Pode seguir também, @Bruno Bonito, né? Tô meio off. De qualquer forma, cara, chegando pra esse finalzinho, assim, só pra finalizar pro pessoal em relação ao conteúdo, estudar e entender a respeito de como você vai fazer a prospecção é muito importante, por causa que principal para mim é entender que você não é o mágico como que é o gênio da lâmpada. Você não é o gênio da lâmpada. Eu ia Não falar é... mágico do som, né? Não, o mágico da lâmpada eu ia falar. Tá. Mas você não é o gênio da lâmpada. Não é uma pessoa chegar pra você e falar, eu quero isso, que você vai conseguir fazer. Não é tudo que você resolve. Então é entender qual que é o teu objetivo, qual que é o teu foco. Não adianta alguém chegar pro David e falar pro David que ele quer trabalhar com a produção de uma porta de metal, por causa que o David trabalha com vidros, né? Então ele vai trabalhar... E acrílico vocês fazem também, que eu sei. Não, acrílico não. Eu já vi você fazendo um acrílico lá. Só vidro. Mas assim, não adianta chegar lá pra ele e falar, eu quero uma porta de metal, sendo que ele produz portas de vidro. Não adianta você chegar pro Bruno e falar que você quer uma consultoria em... Jurídica. Quero uma consultoria jurídica. Não é o foco dele. Não adianta você chegar na EasyDots e você pedir um ERP contábil. E a gente não trabalha com isso, né? Então, é saber o que o teu cliente procura e aquilo que você pode atender ele. E quando você não pode atender, ter claro, eu não posso te atender, tá? O que eu posso fazer é isso. Se você tiver alguém para me indicar, eu estou apto a atender aquela indicação, mas você não pode atender todo mundo. Leva isso em consideração quando você for montar a sua persona, porque mesmo que você possa atender todo mundo, talvez não é todo mundo que queira ser atendido por você. Então leva isso em consideração para que você consiga ter, talvez os poucos que você tem de cliente sejam bem atendidos, eles não tenham reclamações. A gente é muito satisfeito aqui na Easy por ter um índice de satisfação de 94%, então boa parte dos nossos clientes entra e fica satisfeito. Nosso churn, nossa saída de clientes é muito baixa, sabe? Porque a gente entendeu isso. E assim como acontece isso dentro da Easy, acontece lá na América Latina, acontece lá na ABC de Economia. Então levem isso em consideração na hora que vocês forem levar todo o conhecimento que o pessoal passou para vocês hoje para dentro da empresa de vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Não, obrigado. David, obrigado. Não, obrigado. Stephanie, obrigado. Gente, obrigado por terem assistido. Lembrem o que é para vocês comentarem, caso vocês assistiram até o final do vídeo. E um abraço pro nosso amigo Julião por estar assistindo também esse vídeo. Tamo junto. Ó, vou colocar aqui o Insta de todo mundo e do Julião também, tá? Valeu. Sigam o Julião. Por quê?